Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a esse encontro imperdível aqui do Prepara. E hoje estarei junto com vocês antecipando as questões de regimento interno e do COG, meus amigos. A sua prova, tanto de analista quanto de técnico, ocorrerá respectivamente no dia 23 de novembro e no dia 30 de novembro. E a Fundação Getúlio Vargas, ela selecionou alguns conteúdos de regimento interno e de Código de Organização Judiciária para você tratar comigo, professor Pedro Kuhn, e passear pelas questões do seu concurso. Lembrando que assim que sair a prova, você precisa mandar a prova para mim para o WhatsApp 51991312156 para eu poder estar acessando a prova e, se Deus quiser, gravando uma live corrigindo as questões com você. E quero que as respostas dessas questões estejam aqui nesse material com os artigos, com os destaques em negrito e com a minha voz gritando no seu cérebro para você acertar as questões lá do seu concurso. Combinado? Mas de nada adianta eu falar se nós não formos para a prática. Até porque me foi dada uma missão de entregar para vocês as duas provas em 1 hora. E já passou aqui, já passaram alguns minutos. Então, nós não vamos perder tempo. Vamos direto ao ponto. Apostila na tela. Aqui está a nossa apostila na tela, com esse material organizado pelo professor Pedro Kuhn e a banca Fundação Getúlio Vargas. Logo depois eu tenho uma rápida apresentação minha e depois entramos diretamente aqui no seu conteúdo do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Bom, dentro desse material, o primeiro artigo que eu destaquei que é de grande interesse da FGV é o artigo 2º, que fala sobre o pronome de tratamento do nosso Tribunal de Justiça. Então, ao tribunal compete o tratamento de egrégio e os seus integrantes usarão as vestes talares. Alguns vão pensar que isso é bobagem, mas isso é verdadeiro, tá? A FGV gosta de trocar esses pronomes de tratamento por outros, daí a alternativa vai estar errada. Como, por exemplo, pleno, colendo, excelso, pretório. Todos esses são exemplos de pronomes de tratamento que não são os do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Agora, outra pegadinha interessante aqui, ó. Que os nossos desembargadores usarão as vestes talares. Beleza? Só que o artigo 2º não fala que vestes talares são essas. Então eu te explico. São as vestes talares do Poder Judiciário. Se eu fosse membro do Ministério Público, eu estaria utilizando as vestes talares do Ministério Público. Se eu fosse um defensor público, eu estaria utilizando as vestes talares da Defensoria Pública. Então fiquem atentos, meus amigos, porque as vestes talares, embora o artigo 2º não esteja mencionando, são as vestes talares do Poder Judiciário. Isso já foi questionado em provas anteriores. Já apareceu. Os membros do Poder Judiciário, ou melhor, os desembargadores estarão utilizando as vestes talares do Ministério Público. Não, né? Bobagem. Agora que eu estou mencionando isso, creio que você entendeu qual a utilidade desse nosso artigo 2º. Na continuação, o artigo 3º, olha que eu destaquei para vocês, eu prometi que eu estaria destacando só o que interessa. Na continuação, nós temos aqui que o Tribunal de Justiça é constituído de 170 desembargadores. Esse número tem que estar na mente. Até porque depois dos 170 desembargadores, eu tenho que são órgãos do Tribunal de Justiça, daí começa o Tribunal Pleno, o órgão especial, as turmas de julgamento, os grupos de câmaras cíveis e criminais, as câmaras... Parei de ler! Por que eu parei de ler, professor? Porque eu parei de ler, meus amigos, porque dentro desse artigo 4º nós temos 10 incisos que trazem os órgãos do nosso Tribunal de Justiça. Contudo, todavia, entretanto, meus amigos, eu não vou precisar ficar decorando agora esses 10 órgãos do nosso Tribunal de Justiça. Por quê? Porque o próprio regimento interno, aos poucos, vai fazendo a gente absorver esses órgãos. A gente vai, aos poucos, absorvendo esse conteúdo, porque a partir de agora, o que o regimento vai fazer? Ele estará tratando pela ordem de cada um deles. Então, eu tenho aqui, por exemplo, de cara ele vai começar com o Tribunal Pleno. E o Tribunal Pleno, como o próprio nome está me dizendo, é o Tribunal Pleno, ele é composto de quem? Dos 170 desembargadores. Então, se essa informação ela é muito óbvia, se essa informação está muito na cara, sabe o que eu fiz aqui nesse artigo 5º? Eu vou dizer, eu nem destaquei. Eu destaquei dentro desse artigo 5º o que me interessa. Então, por exemplo, o Tribunal Pleno funcionando em sessão plenária é constituído pela totalidade dos desembargadores. Poxa, eu nem coloquei isso em negrito, né? Depois, sendo presidido pelo presidente do tribunal. Poxa, eu nem destaquei isso, né? Porque é meio óbvio. Depois, e seus impedimentos, sucessivamente pelos vice-presidentes ou pelo desembargador mais antigo. Parei de ler. Por quê? Porque agora está na hora do spoiler. Qual que é o spoiler? O nosso regimento interno ele informa que são órgãos de direção do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul o presidente, o primeiro vice, o segundo vice, o terceiro vice e o corregedor. Agora, cuidado, porque nessa linha sucessória, na ausência do nosso presidente, eu chamo o primeiro vice. Na ausência do presidente do primeiro vice, eu chamo o segundo vice. Na ausência do nosso presidente, do primeiro vice e do
segundo vice, eu chamo o terceiro vice. Agora, na ausência desses 4, quem eu chamo é o corregedor? Neca de pitibiribas. Quem eu chamo? O desembargador mais antigo, certo? O desembargador mais antigo, que é chamado de decano, certo? Então, essa é a ordem aqui da sucessão do nosso presidente, certo? Agora, o que compete o Tribunal Pleno? Para que eu vou reunir 170 bons velhinhos vestidos de preto num espaço lindo e cheirosinho lá no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul? Aqui está a competência. E essa eu destaquei para vocês. Olha só. Competindo-lhe eleger o presidente e os vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça em votação secreta dentre os integrantes mais antigos do colegiado, bem como eleger a metade dos membros do órgão especial. Então, parei de ler. Olha só. Vou dar uma dica de novo, ó. Presta atenção aqui, ó. Vai cair isso, hein? O pleno, ele só vai eleger. Dentro do Tribunal Pleno, a competência é só fazer a eleição. Então, ele vai fazer a eleição desses cargos de direção, aí o presidente, os 3 vices, corregedor, tá? E também da metade eleita do órgão especial, que nós já vamos ver. O próximo item da nossa revisão é o órgão especial. Mas a gente tem que focar que o nosso pleno, ele só vai fazer a eleição, certo? Daí eu coloquei esses 2 desenhos que estão aqui do meu lado. Primeiro, um tanque de gasolina cheio, né? E com o preço que está a gasolina, eu acho que ninguém mais enche o tanque. Contudo, todavia, entretanto, o que acontece? O tanque cheio, para você lembrar do órgão pleno. O nosso órgão é com todos, está cheio de desembargadores, são 170 desembargadores. E aqui do ladinho, eu coloquei o desenho da nossa urninha, para você lembrar que o pleno somente irá trabalhar com eleição. Na continuação, meus amigos, eu coloquei o nosso quórum de funcionamento. E você sabe, a FGV adora números, números, números. E aqui está um número muito importante. O plenário funcionará com a presença de 2/3 dos cargos providos no tribunal. Então, eu preciso de 2/3 dos 170 desembargadores para funcionar o nosso órgão, o nosso tribunal pleno, certo? Quase que eu falei órgão especial. Deixa eu cuidar da minha língua. Cuidei a língua para não falar bobagem. Todas as vezes que eu estou aqui com vocês, eu tenho que falar exatamente o que você precisa para acertar o seu conteúdo. Então, eu preciso de 2/3 do plenário para funcionar o nosso pleno. E para isso, meus amigos, eu coloquei aqui os nossos 2/3 para você lembrar desse número que a FGV adora, números, 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 certo? A propósito, aqui nós temos mais um outro número, né? Porque ele fala o seguinte, ó. Presença de 2/3 dos seus membros, inclusive o presidente, e não se verificando o quórum, será designada uma sessão extraordinária para a data mais próxima, convocados os desembargadores ausentes, desde que não licenciados, limitando-se então o quórum à maioria absoluta do tribunal. Pergunta, o que é a maioria absoluta? A maioria absoluta é 50% mais um dos 170, certo? 50% mais um dos membros. Isso é a maioria absoluta. Ô, professor, e qual que é a diferença da maioria simples? Muito simples. Com perdão da redundância. Então, eu tenho 3 maiorias que valem nas nossas legislações, certo? A maioria simples, que é 50% mais um dos presentes na sessão. A maioria absoluta, que é 50% mais um, considerando a totalidade dos membros. E as maiorias qualificadas, que são esses 2/3 aqui, como exemplo desse artigo 5º, parágrafo único do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, certo? Então, esses são os 3 tipos de quórums que nós constatamos pelas nossas legislações espalhadas pelo país. Maioria simples, que é a mais simples. A maioria absoluta, que daí eu considero 50% mais um de todos os membros. E os quórums qualificados, que são esses 2/3. Às vezes eu tenho o 3/5 para eu fazer emenda constitucional, certo? Então esses são os números. Espero que com esse vídeo você já também diminua a ansiedade com relação a esses números, porque é bastante fácil da gente lembrar, né? Agora, na sequência, eu coloquei o artigo 6º aqui que fala assim, ó. Divide-se o tribunal em 2 seções, civil e criminal, constituída a primeira de 25 câmaras e a segunda de 8 câmaras, designadas pelos primeiros números ordinais. Daí a pessoa, coloquei um bonequinho ali com dúvida, assim, ô professor, por que não está em negrito esse conteúdo aqui? Por que você não colocou em negrito? Simples, muito simples. Vejam que eu coloquei aqui atrás de mim um outdoor preto com letras brancas falando o seguinte: eu aposto na organização que fala em seção civil de direito público, em seção civil de direito privado e seção criminal, certo? Por que isso? Porque esse artigo 6º, ele só fala em 2 seções, civil e criminal, e ele era um artigo originário do nosso regimento interno. Só que, com o passar do tempo, o nosso Tribunal de Justiça, ele passou a ser dividido em seção civil de direito público, seção civil de direito privado e a seção criminal, certo? E daí, esse outdoor aqui
me garante para você também um spoiler. Que spoiler é esse, professor? Muito simples. Cada um dos vice-presidentes dirige as secretarias desses grupos, pela ordem. Olha só, presta atenção no spoiler. Eu acho até que eu vou dar um zoom agora na tela e pedir para você dar aquele like no vídeo, seguir o canal e ativar as notificações para você sempre receber todas as informações e ser sempre notificado com os vídeos imperdíveis aqui no nosso canal, certo? Então prestem muita atenção. O nosso primeiro vice-presidente, ele vai dirigir as secretarias da seção dos nossos grupos cíveis de direito público. Já o nosso segundo vice-presidente dirige as seções de direito criminal. E o terceiro vice dirige as secretarias dos grupos cíveis de direito privado. Ó, segue a ordem. Público, criminal, privado. Cível, público, direito somente criminal, porque daí não é cível, né? E cível, privado. Eu aposto nessa questão para você na FGV. Sabe por quê que a FGV vai colocar essa questão? Porque eu tenho esse artigo 6º aqui, que ele é incompleto, porque ele esquece de dividir a seção civil em direito público e privado, tá? E lá no meio do nosso regimento, eu tenho as competências dos 3 vices, daí sim deixando bem claro isso. Inclusive lá eu coloquei uma tabelinha para você lembrar dessa informação, certo? Essa pode, inclusive, ser a primeira questão do regimento interno, embora eu acredite que, pela ordem, a primeira questão vai ser alguma coisa do pleno ou do órgão especial, e a segunda questão vai ser sobre essa divisão aí dos nossos 3 vices, certo? Beleza? Agora eu posso voltar para a nossa apostilinha, e eu já expliquei, portanto, esse outdoor que está pretinho aqui com as letrinhas brancas. E na sequência, meus amigos, finalmente chegamos no órgão especial. Nosso órgão especial, nosso coraçãozinho, olha que bonitinho ali. E o que seria o órgão especial? Bom, você já está vendo, já estou dando um spoiler aqui, que ele é composto de 25 desembargadores, e a composição está aqui no artigo 7º, que fala o seguinte, ó. O órgão especial, funcionando no exercício delegado das atribuições administrativas e jurisdicionais da competência originária do Tribunal Pleno, é constituído por 25 desembargadores, 5 dos quais oriundos da representação classista, prevista no artigo 94 da Constituição, que é basicamente o 5º constitucional. Então, nós temos aqui 25 desembargadores. Olha a diferença entre o nosso órgão especial e o Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno tem 170 desembargadores. Aqui eu tenho 25 desembargadores, certo? Na continuação, eu destaquei uma coisa bem interessante, ó. O presidente do tribunal será excluído do cálculo das metades do órgão especial e presidirá as suas sessões, sendo substituídos nos seus impedimentos pelo vice-presidente ou pelo desembargador mais antigo. Parei de ler! Por que eu parei de ler? Porque terminou o artigo, meus amigos. Só que aqui eu tenho uma informação repetida e uma informação nova. Qual que é a informação nova? A informação nova é que eu tenho 25 desembargadores dentro do órgão especial, só que o presidente está excluído das metades. Como assim excluído das metades, professor? Olha só, faz de conta que eu sou o presidente do tribunal, tá? Estou sentado aqui na ponta da mesa. À minha direita tem uma bancada com 12 desembargadores. São os 12 desembargadores mais antigos do tribunal. À minha esquerda está uma outra bancada com mais 12 desembargadores. Só que aqueles são os 12 desembargadores que foram eleitos pelo Tribunal Pleno. Então eu tenho 12 e 12. Portanto, eu tenho 2 metades de 25, sendo que eu sou o 25º elemento que estou excluído das metades, certo? Então, essa é a informação que está mencionada aqui. Agora, tem uma informação repetida aqui. Que informação repetida, professor? Não estou entendendo. A informação repetida é aquela que fala que o nosso presidente vai estar sendo substituído pelos vices ou pelo desembargador mais antigo. Isso nós já vimos anteriormente, certo? Então agora que eu já dei esse olho no olho, vamos voltar para a nossa apostila. Olha só, a apostila na tela novamente. Aqui está, portanto, a informação do nosso parágrafo 1º. Bora para o parágrafo 2º, vejam. Os vice-presidentes e o corregedor-geral de justiça comporão o órgão especial. Lembrando que eu já destaquei que nós temos os 3 vices. Agora, fica a pergunta. Eles vão sentar na metade dos mais antigos ou eles vão sentar na metade dos eleitos? O que vocês acham? Bom, o que acontece? Eles podem sentar ou em vaga da antiguidade ou em vaga dos eleitos. Como assim, professor? Não entendi. Te explico. Olha só, geralmente, para nós sermos eleitos presidente, vices e cargos de direção dentro do Tribunal de Justiça, geralmente nós somos os membros mais antigos do tribunal. Então, se os meus 3 vices são da metade dos 12 mais antigos do tribunal, naturalmente eles vão sentar na minha direita ali, tá? Agora, pode acontecer
de serem eleitos desembargadores que não são dentre os 12 mais antigos. Então, o que acontece? Daí eles sentam no lado da eleição. Daí, quando nós estivermos lá no pleno fazendo essa eleição, vamos imaginar, quem foi eleito presidente do TJ? Ah, o Pedrão, beleza. Pedro Kuhn, presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Daí depois, foi eleito ali, por exemplo, o primeiro vice-presidente, Sérgio Spolador, o primeiro vice-presidente. O Sérgio Spolador é dos mais antigos? Ah, o Sérgio Spolador é dos mais antigos. Então ele vai sentar aqui pela ordem da antiguidade. Depois, o segundo vice-presidente é o Carlos Zambelli. O Carlos Zambelli é mais antigo? Claro que é. Olha só, tá ali ele sentadinho. Agora, o terceiro vice-presidente, Diogo Spolador. Ah, tu olha pro Diogo e diz, não, esse aí não é dos mais antigos. Não, mas o Diogo, não me engana. Ele é muito novo. Ah, então tá. Então ele não pode sentar no pleno? Claro que pode, só que ele vai sentar na parte eleita. Simples assim. Daí alguns vão dizer, tá, professor, mas eu não tenho que eleger no pleno os 12? Claro que tem que eleger os 12. Só que um você já elegeu, o terceiro vice, que é o Diogo Spolador. Agora falta nós elegermos os outros 11 para compor o órgão especial. Então, na sequência aqui, vejam que eu nem coloquei em negrito, certo? Eu simplesmente expliquei para vocês como funciona quando eu tenho esses 3 vices e quando que eu vou colocar ou na parte dos mais antigos ou na parte eleita. Então, eu pulei essa informação porque fica bastante óbvio. Agora, qual que é o mandato dessa galera toda aí? Já que eu estou elegendo, o mandato está aqui, ó, nesse parágrafo 4º. Ó. Eles serão eleitos para mandatos coincidentes de 2 anos e ocorrerá mediante voto direto e secreto dos membros do Tribunal Pleno. Quando tranca a língua, tem que tomar um golinho d'água. Então, tomar um golinho d'água. Tá, professor, mas tu falou da eleição. Quem é que vai estar com esse mandato de 2 anos coincidentes? Todo mundo! Tanto o presidente, os 3 vices, o corregedor e a metade eleita do órgão especial. Por isso que ele falou. São os coincidentes. Mas é claro, talvez você não tenha visto o que fala aqui. Observado o disposto tal, a eleição da metade do órgão especial será realizada na mesma sessão e logo após a proclamação do resultado da eleição dos membros dos órgãos diretivos do tribunal. Por que eu não destaquei? Porque eu quero que você, em muitos momentos, esteja, digamos assim, deduzindo a resposta certa. Deduzindo. Porque se você deduz a resposta certa, você chega de uma forma muito mais tranquila lá na prova. E se, hipoteticamente, alguma questão do concurso não esteja destacada em negrito aqui no nosso aulão pré-prova, você consegue deduzir. Então, estamos falando que vamos estar tendo essa eleição simultânea, tanto dos nossos 5 cargos diretivos, quanto dos 12 eleitos do nosso órgão especial. Continua! Na hipótese de empate na votação individual obtida por candidatos, a eleição para metade do órgão especial deverá prevalecer o critério da antiguidade do Tribunal Pleno. Como assim? Como assim? Não entendi, professor. Simples, olha só. Fiquem atentos, porque eu destaquei aqui uma informação que pode te enganar, tá? Nós tivemos um empate na votação, certo? Então, qual vai ser o critério de desempate? A antiguidade. Esse é o normal. O que a FGV vai colocar para você? Que é por critério de idade. Não, não é critério de idade. É critério de antiguidade. Ah, professor, você botou o Matusalém ali, eu pensei que fosse idade. Não, eu justamente coloquei o Matusalém para nós lembrarmos de jamais, never confundir isso. Então, cuidado, preste atenção. Pay attention aqui, ó. O que vale é o critério de antiguidade. Imagina o seguinte, ó. O Diogo Spolador passou para juiz do Estado, certo? Com, sei lá, 21 anos. Tinha 18 mais 3 anos de prática jurídica, 21 anos era juiz. O Zambelli demorou um pouquinho, hein, cabeção? Você sabia muito de português, mas patinava um pouquinho na legislação. Então, o Zambelli passou com 35 anos para juiz. Dentro do Tribunal de Justiça, como que vale a data da posse? Quem vai ser considerado mais antigo? Quem foi nomeado primeiro. Então, pode acontecer de eu ter um desembargador mais jovem dentro do Tribunal de Justiça, que é mais antigo do que um desembargador mais velho, porque ele passou depois no concurso, certo? E lembrando que dentro da carreira eu tenho as sucessivas promoções por antiguidade e merecimento, porque eu passo como juiz substituto, mas depois eu viro juiz titular de entrância inicial, depois eu viro juiz titular de entrância intermediária, depois eu viro um juiz titular de entrância final e, por fim, eu viro um desembargador. Então, também nessas promoções, alguns podem demorar mais que outros. Por isso que o que vale não é a idade, e sim a antiguidade. Então, cuidado aqui com esse parágrafo. Quinto. Na continuação, meus amigos, aqui fala em caso de vacância. Como assim? Em caso de vacância de exercício de substituição ou de suplência no órgão especial, a vaga será preenchida mediante ato do presidente do Tribunal de Justiça da seguinte forma. Parei de ler de novo! Por quê? Porque aqui a gente tem que deduzir. Ah, a gente tem que deduzir.
Pode ver, eu até destaquei que o inciso primeiro vai falar como que acontece isso na seção da antiguidade e depois o inciso segundo fala na seção da metade eleita. Mas a gente tem que saber deduzir, porque olha só, estamos no órgão especial, tá? Você é o presidente. Faz de conta que você está sentado ali de frente para 12 mais antigos aqui e 12 eleitos aqui. Aí a gente começa assim, ó, tec, tec, tec. Começando a sessão do nosso órgão especial, temos muitas informações importantes para tratar no dia de hoje, meus nobres colegas, e tenho honra de presidir, eu, professor Pedro Kuhn, estarei presidindo esta sessão. Só que eu estou olhando que temos uma cadeira vazia ali, precisamos da presença aqui, ó, de bastante pessoas aqui para termos o quórum, né, meus amigos? Então me diga onde é que está o fulano ali. Ah, fulano morreu, não sabia. Quê? Morreu, mas eu falei com ele ontem. Ah, morreu, putz. Que horror. É claro, gente, é óbvio, é evidente que eu, como presidente do tribunal, já sei. Se algum dos colegas faleceram, eu já sei. Né? Apenas estou sendo radical para você lembrar da situação, porque pode acontecer a vacância, que é um caso de morte ou um caso de aposentadoria, ou pode acontecer também uma causa de um evento de doença, coisa parecida. Mas o fato é que nós temos uma cadeira vazia ali na metade mais antiga. O que eu faço? São 12 mais antigos? Sim. Está faltando uma cadeira? Sim. Como que eu substituo? Óbvio, deduza isso. Chama o 13º mais antigo. Acabou-se. Ah, professor, essa eu já sabia. Mas olha só, eu não sei o que acontece com a metade eleita. Como não sabe o que acontece? Nós não elegemos 12. Lá na eleição, no dia da eleição, teve um monte de gente querendo sentar, que era uma honra. Então nós temos suplentes também. Nós temos o 13º mais otário, o 14º, o 15º. Imagina que você é o desembargador, daí você chega em casa para jantar com a sua esposa e a esposa fala: "Ih, você foi eleito para metade do órgão especial?" Você vai dizer: "Quase." Em 13º, tu acredita? Daí a sua esposa vai te consolar. Não tem problema, porque eu assisti a aula do professor Pedro Kuhn e eu sei que você, com uma certa frequência, será chamado para substituir os ausentes. E em caso de vacância de alguém, você vai ser o titular. Então, na metade eleita eu chamo o 13º. Ah, mas daí morreu mais outro. 14º. Ah, faleceu mais um. 15º. Mas essa mortandade está grande no Tribunal de Justiça, hein? Deus me livre. Mas o fato é que é assim que nós substituímos. E se nós deduzirmos isso, meus amigos, a gente não precisa ficar lendo um monte de artigo chato, né? Então eu volto para a apostila e por isso que eu não destaquei praticamente nada aqui dessa parte aí da antiguidade e da metade eleita. Na sequência, meus amigos, o que eu destaquei? Bom, agora está na hora da nossa mágica. Deixa eu fazer a manha do senhor Miyagi. Por quê? Porque nesse momento, meus amigos, nós temos um problema. Na verdade, é uma solução. O problema é para a nossa concorrência, né? Porque para nós é uma solução. O artigo 8º vai trazer a competência do órgão especial, certo? E a competência no órgão especial, meus amigos, é um catatal de incisos e alíneas. Aí você pensa, vixe, professor, agora está pertinho da prova, eu não tenho como decorar. Bom, mas você tem como acertar a questão da prova. Vocês já pararam para pensar friamente que para eu passar no concurso, eu não preciso saber da matéria? Não preciso. Para eu passar no concurso, eu só preciso pegar minha caneta, que inclusive está com a tampinha quebrada, e marcar na grade a resposta certa. É ou não é? Então, se eu conseguir fazer você passar no concurso, esse é o meu primeiro objetivo. Eu sempre falo para a galera, ó, meu objetivo é fazer você passar no concurso. Depois é criar um método de estudo, porque de repente você vai estudar para um concurso que tem uma legislação que eu não vou estar junto com vocês. Depois eu quero que você seja um excelente servidor e um excelente cidadão, certo? Mas o meu primeiro objetivo é fazer você passar no concurso. E nessa reta final é isso que precisamos. Então, o que nós temos aqui, meus amigos? Aqui nós temos a seguinte situação. Nós temos o nosso órgão pleno e o órgão especial, ou o tribunal pleno e o órgão especial, que serão confrontados em suas competências pela FGV. E essa questão sempre cai assim. Eles colocam mais ou menos assim, ó. Marque a alternativa que traga uma competência do tribunal pleno. Daí uma resposta vai ser certa e as outras 4 cópias da competência do órgão especial. E daí você tem que saber qual é a resposta certa. Ou ao contrário, traga uma alternativa que fale de uma competência, ou marque a alternativa que traga uma competência do órgão especial. Daí 4 vão ser competências do nosso pleno e uma do órgão especial, daí você marca certa. Então é assim que caem sempre as questões da FGV. Ô, professor, eles não misturam com a competência do presidente, primeiro vice? Não, porque aqui a competência é de órgão colegiado. A competência do presidente, dos 3 vices, do corregedor, são competências de uma pessoa sozinha. Então, até os verbos são diferentes, certo? Então, fiquem atentos, porque é assim que a FGV cobra, confrontando a competência do tribunal pleno e a competência do órgão especial. Então, lá vai a primeira dica de concurseiro, tá? A competência
do pleno, nós já sabemos. Ele simplesmente elege os nossos cargos de direção e os 12 membros da metade eleita do órgão especial. Só isso. Qualquer outra competência que eles coloquem na hora da prova não é competência do pleno. Tudo é do órgão especial. Daí alguns vão dizer o seguinte: você sabe que eu tenho um mini aluno na cabeça, né? O mini aluno que está na minha cabeça está dizendo o seguinte: ai, professor, aparentemente isso é fácil, mas tem um problema. Qual é o problema, mini aluno? Eu fiquei com medo agora do mini aluno, parece meio brabo. O problema é que aqui eu falo em eleger. Ah, quer dizer que o nosso órgão especial também elege? Sim, ele também elege. Só que tem um detalhe: ele não está elegendo os 5 cargos de direção e não está elegendo metade eleita do órgão especial. Ele está elegendo pessoas que têm hierarquia inferior à importância desses que o pleno elegeu. Então, por exemplo, ele vai eleger 2 desembargadores para elaborar a lista sexta para preenchimento da vaga destinada ao Tribunal Regional Eleitoral. Está lá no artigo 120 da Constituição. Haverá um Tribunal Regional Eleitoral na capital de cada estado e no Distrito Federal. Esse Tribunal Regional Eleitoral compor-se-á mediante eleição e pelo voto secreto de 2 juízes dentre desembargadores do Tribunal de Justiça, 2 juízes dentre juízes de direito escolhidos pelo Tribunal de Justiça, de um juiz federal ou desembargador federal escolhido pelo TRF e de 2 dentre 6 advogados que serão escolhidos em listas tríplices que são elaboradas pelo Tribunal de Justiça, mas nomeados pelo Presidente da República. Mas não me façam lembrar da Lei 4737/65, que é o nosso Código Eleitoral, que fala o procedimento da lista tríplice, né? Por quê? Porque isso aqui não está no edital, então não vamos viajar. Vamos focar aqui. Quando a gente tem muita coisa na cabeça, principalmente eu que tenho TDAH e a minha dislexia, eu tenho dificuldade, às vezes, de focar. Mas o fato é que esses desembargadores não são nenhum dos 5 cargos de direção e tampouco a metade eleita do nosso órgão especial. Os membros do Conselho da Magistratura também não. Os desembargadores que integrarão as comissões também não. As listas tríplices de advogados também não. Então, meus amigos, a gente consegue, com base na hierarquia, verificar que não tem como confundir a eleição que é realizada no Tribunal Pleno com a eleição que é organizada no nosso órgão especial. Certo? Então, cuidado para não errar essa, porque é muito simples. Imagina, às vezes tem essas dicas e eu falo para a galera, gente, olha que barbada, é assim, assim, assim. Daí quem assiste a aula faz a prova e fala, nossa, que barbada, que é exatamente como você falou. Mas sempre, quando eu estou corrigindo a prova, alguém comenta nos chats do YouTube assim, ah, pena que eu não assisti essa aula antes, essa eu errei. Ah, pena que eu não assisti, essa eu errei. Então, é sempre a mesma coisa. Então, não erre essa questão fácil. Querem que eu abra o coração, que eu acho que é, digamos assim, a maior dificuldade aqui dentro do nosso órgão especial? Querem que eu abra o coração? Eu até acho que não vai cair, tá? Mas vamos lá, olha só. Meus amigos, nós já vimos até esse momento, tá? A competência do nosso pleno e já vimos a competência do órgão especial, certo? O que que nós temos a acrescentar aqui? Que nós jamais vamos errar uma questão como essa? Eu tenho certeza que nós jamais vamos errar uma questão como essa até esse ponto da matéria. Só que dentro da competência do nosso órgão especial, nós temos uma parte aqui da apostila que eu chamei a atenção com um detalhezinho que está escrito assim, ó, 17 ou 20. E o bonequinho assim, ó. Ah! Por quê, meus amigos? Por que esse 17 ou 20? Te explico. Eu não tinha mencionado ainda o nosso quórum de votação no nosso órgão especial. Tá? Nós já conversamos sobre o quórum do nosso pleno, mas não falamos do nosso órgão especial. Certo? Lembra que o quórum de funcionamento do pleno são aqueles 2/3, certo? Agora, veja o que fala o parágrafo 1º. Ele diz o seguinte, ó. É indispensável a presença de, no mínimo, 17 membros para o funcionamento do órgão especial, sendo que, para o julgamento dos feitos constantes, incisos 3, 4, a linha A e B, 5, a linha J, K e S, inciso 9, a linhas A, B e C, o quórum será de 20 desembargadores, substituídos na forma regimental os que faltarem ou estiverem impedidos. Então, meus amigos, dentro desse monte de competência do nosso órgão especial, que nós jamais vamos confundir com a competência do Tribunal Pleno, dentro da competência do órgão especial, eu tenho algumas matérias que eu preciso de 17 membros para votar e algumas matérias que precisam de 20 desembargadores para votar. É, meus amigos, nós temos esse detalhe. Daí o que acontece? Eu acredito que não vai cair de novo. Por quê? Porque já caiu essa questão, inclusive no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. A prova não foi essa, a última anterior, que se eu não me engano, foi em 2021, 2022. A prova que caiu foi a de 2015, 2016. Tá? Mas eles perguntaram exatamente isso, o 17 ou 20. Então a ideia aqui da nossa aula não é fazer você se assustar. Eu creio que a ideia é fazer você se acalmar. Por quê? Porque não vai cair de novo essa informação. Não vai cair de novo esse conteúdo, né? Poxa,
já caiu uma vez, a FGV não seria tão óbvia. E a FGV, dentro desse tipo de matéria, não costuma repetir questões. Sabe por quê? Não sei se é verdade, tá? Não sei se é verdade. Mas talvez estejam de alguma forma utilizando inteligência artificial para elaborar algumas questões. E daí fica muito fácil a gente saber que a questão do regimento interno não vai se repetir a questões anteriores. Por quê? Porque o prompt de comando dado para elaborar a questão é o seguinte: crie questões inéditas sobre o regimento interno do Tribunal de Justiça com múltiplas escolhas, letra A, B, C, D e E. Pronto, dá um Enter. Daí o ChatGPT vai criar as questões. Se já tem uma questão na internet sobre isso, não vai aparecer de novo, certo? Mas, de qualquer forma, eu gravei aqui essa aula sem destacar, mas eu tô achando que eu vou melhorar o material. Acho que eu vou deixar em negrito os que precisam de 17 e deixar em normal o que precisa de 20. O que vocês acham? Coloque nos comentários aqui que eu já melhoro o material para vocês. Até vou colocar aqui, ó, 17, 20, melhorar o material, certo? Mas eu não aposto nesse tipo de questão. Beleza, meus amigos? O que mais que nós vamos destacar aqui no nosso material? Agora, o que eu destaquei ainda de extremamente relevante para você aqui? Deixa eu tomar um golinho d'água primeiro. Agora eu destaquei para vocês algo extremamente relevante, que é algo útil para a sua prova e algo útil para a sua vida de servidor, que é a parte do plantão jurisdicional. E esse plantão jurisdicional, já vou te dar um spoiler, porque ele funciona de uma forma diferenciada para você durante o ano e nós temos uma forma diferenciada do plantão para você no verão. Claro que eu estou imaginando você do lado de cada balcão, você sendo um servidor do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E para isso, meus amigos, eu já coloquei uma Hello Kittyzinha com a roupinha do demônio, destacando para você o artigo 34, falando o seguinte: o plantão jurisdicional do Tribunal de Justiça compreende o plantão jurisdicional regular e o plantão jurisdicional de verão, sendo obrigatória a participação de todos os desembargadores em sistema de rodízio. Olha só, geralmente o plantão é a parte que os desembargadores menos gostam. Por isso que eu coloquei aqui um plantão comendo um juiz. Por quê? Porque eles não gostam. A gente tem que ficar, digamos assim, em atenção, em uma espécie de sobreaviso. Se precisar de alguma coisa, nós precisamos estar lá, precisamos resolver de madrugada. Existe até algumas matérias antigas, agora eu creio que não acontece mais essa rotina, mas tinham juízes que dormiam no fórum para poder estar trazendo essa função jurisdicional de plantão, certo? Então fiquem atentos, porque esse plantão ele se subdivide no plantão regular, que é o plantão normal durante o ano, e o plantão, meus amigos, de verão. É um plantão diferenciado. No verão, a rotina muda, né? O pessoal gosta de ir para a praia, aquela função toda, a cidade fica mais vazia. Por isso que existe essa diferenciação. Agora, para você entender esse plantão, eu coloquei aqui o artigo 36 para você entender. Inclusive, olha que legal aqui, ó. O nosso professorzinho, peraí que eu tô na frente dele, ó, aqui, ó. O nosso professorzinho, ele tem uma cara, né? Daqueles professores que fazem, ó, plantão. Isso não existe, não é verdade? Então ele está explicando para você o seguinte: o professor está dizendo, este é o plantão normal, diferente do plantão de verão. Ou seja, aqui o artigo 36 vai destacar para mim qual é a rotina do nosso plantão normal. Então, o plantão jurisdicional funciona nos sábados, domingos e feriados, nos casos de impedimento temporário e excepcional das atividades do Tribunal de Justiça. E, diariamente, a partir de 1 hora antes do encerramento do expediente até o início do horário do expediente do dia seguinte. Então, meus amigos, olha só. Sábado, domingo, feriado é normal, né? A gente ter o plantão. Mas durante a semana funciona também. Imagina aquela rotina. Você, por exemplo, trabalha do meio-dia às 19, por exemplo. Daí você tá ali às 18 horas e pensa: ah, meu Deus, eu prometi que eu ia no ensaio de balé da minha filha às 19h30. Tomara que não entre nada aqui depois das 18, porque pode ser alguma coisa urgente, pode ser alguma coisa do plantão e eu vou perder o balé da minha filha. O que acontece? Esse tipo de pensamento não precisa residir mais na sua mente. Por quê? Porque você até pode ter o seu horário de expediente até às 19. Mas chegou às 18 horas, você está livre. Por quê? Porque se chegar um advogado correndo, parem as rotativas, parem tudo, preciso de uma liminar. Você vai olhar, ó, plantão, meu querido. Ah, mas você recebe... Não, plantão. Agora é plantão. Se você viesse antes das 18, nós te atenderíamos, mas agora estamos no regime de plantão. Você tem que entregar lá na Secretaria de Plantão, certo? Então esse é o normal no decorrer do ano. Esse é o chamado plantão regular, que, conforme o nosso professor está dizendo, é diferente do plantão de verão. Aqui é o plantão normal, certo? Agora, aonde que nós vamos estar
falando ainda sobre o plantão. O artigo 39 explica por que você fica zen com a existência do nosso plantão. Olha só, a jurisdição em plantão exaure-se na apreciação sobre a tutela de urgência no respectivo horário, não vinculando o magistrado para os demais atos processuais. Então, se você é aquele juiz que está dormindo lá no fórum, você somente acorda, despacha da liminar e volta a dormir. Acorda, despacha da liminar e volta a dormir. E já era. Depois, quando começar o horário normal do expediente, o processo vai seguir especificamente para a sua comarca, para a sua distribuição, para o seu lugar certo, beleza? Na continuação, ele vai estar trazendo a diferença do plantão jurisdicional regular e do plantão jurisdicional de verão. Eu vou dar um enter aqui para ficar mais fácil, para ficar mais coisa na tela, tá? Então, olha só. Primeiro vai falar do plantão jurisdicional regular. O plantão jurisdicional regular inicia na primeira quarta-feira de março, 1 hora antes do término do expediente, e encerra na última quarta-feira antes da suspensão do expediente forense do período natalino e de final de ano, no horário de início do expediente do Tribunal de Justiça. Como assim? Como assim? Não entendi. Olha só. Imagina que você está lá no dia 19 de dezembro, contando os momentos para ir comprar os seus presentes, já que a partir do dia 20 de dezembro nós temos o recesso, certo? Daí chega um plantão. Você olha, putz, vou ter que trabalhar nesse plantão? Negativo. Por quê? Porque o plantão de verão começa na quarta-feira anterior ao último dia de trabalho. Então você já está tranquilo, você já pode participar da sua festinha, dos comes e bebes, encerramento de ano, até mesmo dentro do Tribunal de Justiça. Porque tudo que entrar de urgente já vai para o plantão. E esse plantão de verão, o artigo 41 já me diz até quando ele vai, né? Porque o artigo 41, ele diz quando que inicia o plantão jurisdicional regular, que é a primeira quarta-feira de março. Ou seja, o nosso plantão de verão vai da quarta-feira anterior ao recesso até a primeira quarta-feira de março. Então, fica esse tempo todo o plantão de verão. Ah, mas de onde que eu tirei isso? Desse artigo 41, mas depois ele vai estar reforçando isso. Mas fica bem claro, né? Se ele destaca para mim que o plantão regular vai da primeira quarta-feira de março até a última quarta-feira antes do recesso, significa que o plantão de verão é nesse outro intervalo, né? Que é da última quarta-feira antes do recesso até a primeira quarta-feira de março. Simples assim. Fiquem atentos nesse prazo. Mas como que vai funcionar esse plantão? É muito simples. Lembra que eu acabei de explicar para vocês sobre a seção civil de direito público, seção criminal e seção civil de direito privado? Tá aqui, ó. O plantão jurisdicional regular é composto de 3 magistrados, sendo um da seção de direito público, um da seção de direito privado e um da seção de direito criminal, podendo ainda, por necessidade do serviço, haver a designação de mais magistrados mediante ato do presidente do tribunal. Então, basicamente, eu levo 3 especialistas sobre a matéria, um de direito público, criminal e direito privado, para estarem atentos a esse plantão. Por isso que eu coloquei aqui o desenho dos 3 juízes, porque é um de cada sessão, certo? Na continuação, vai falar do plantão jurisdicional de verão, e o meu mini aluno já está na minha cabeça aqui, mas depois eu falo para vocês qual que é a dúvida do mini aluno. Nesse momento, eu vou ler com vocês o artigo 49, que fala o seguinte: o plantão jurisdicional de verão iniciará na última quarta-feira antes da suspensão do expediente forense no período natalino e de final de ano, 1 hora antes do término do expediente. Encerrará na primeira quarta-feira de março do horário de início do expediente do Tribunal de Justiça. Então, basicamente, esse artigo 49 está falando daquela janela que nós estudamos ali atrás do nosso período regular. Simples assim. E nós temos que estar atentos aí a essa informação, porque esse tipo de prazo pode cair para você, certo? Ah, professor, mas isso é meio chato. Ah, mas é fácil de lembrar, né? O problema nem é aqui. O problema é a pergunta do mini aluno. Ô, professor, olha só, deixa eu te contar uma coisa. Tem anos que o carnaval, ele passa da primeira quarta-feira de março. Como que eu faço, professor? Simples. O regimento interno do Poder Judiciário traz a solução para os seus problemas. Olha aqui, ó, coloquei para vocês o problema do carnaval. E o parágrafo primeiro fala assim, ó: o plantão de verão será estendido até a quarta-feira seguinte ao carnaval, quando este ocorrer após a primeira quarta-feira do mês de março. Claro, você não vai estragar, deixa eu pegar minha água aqui, você não vai estragar as férias dos servidores, você não vai quebrar o carnaval, vai estragar o nosso bloquinho por causa dessa situação do carnaval que nunca sabe quando que é, né? Pelo amor de Deus, não rola. Então fica tranquilo. O regimento interno traz a solução para o seu problema. Claro que esse parágrafo primeiro, a chance de cair é bem pequetucha, porque muitas vezes existem alguns benefícios que o próprio tribunal acha que ele pede para bancar, nem cobra, nem cobra. Quer ver um exemplo de algo que aparentemente é importante para o concurseiro, mas nunca cai nas provas? Por exemplo, prazo de férias dos juízes, 60 dias. Dificilmente cai. Eles não querem dar destaque para isso.
ou de repente os benefícios, dificilmente cai. Os percentuais, os subsídios, isso aí nunca cai. Então, esse tipo de informação do parágrafo 1º é uma dúvida do mini-aluno? É uma dúvida do mini-aluno, mas dificilmente vai aparecer na sua prova. Eu aposto digamos assim, no confronto ou em uma tentativa de enganar você com o plantão regular e o plantão de verão. Continuando, meus amigos, olha só, aqui eu até coloquei esse bonequinho com impressão de déjà vu, porque o artigo 50 está repetindo uma informação, ó. Participarão do plantão judicial de verão 3 magistrados por semana, sendo um da seção civil de direito público, um da seção de direito privado e a seção criminal. Então isso aqui é um déjà vu, tá? Por isso esse desenho e por isso também que o artigo 50 não está em negrito. Lembrando que nessa superrevisão estamos verificando o que pode te enganar. Então, se hipoteticamente eu não tivesse lido rapidamente o artigo 50, se aparecesse na prova, o que você ia fazer? Você iria deduzir essa resposta certa. Agora, o artigo 51 aqui tem uma informação interessante, olha só. Ele fala que o plantão jurisdicional de verão será composto preferencialmente pelos desembargadores mais modernos, observando-se a antiguidade para a escolha do período em que os magistrados o realizarão. Ou seja, o mais novinho, ó, se ferra. É eles que vão para o plantão de verão. Ô, professor, mas não é rodízio entre todos? Sim, mas se liga no seguinte, ó. Os desembargadores, eles fazem o rodízio no decorrer do ano inteiro. Então, uma coisa é sobrar para mim um plantão regular que vai acabar na última hora de expediente de um dia e vai estar indo até o início do expediente do dia seguinte. Então, eu pego ali uma semana no meio do mês de abril. Tá de boa. Agora, imagina você ser o plantonista no verão, meus amigos, no meio de janeiro. 49 graus e meio na sombra em Porto Alegre. Ah, daí não tem chance, né? Por isso que o nosso regimento interno já ferra os mais modernos, ou seja, os desembargadores mais novinhos. Por isso que eu coloquei aqui esse bebezinho fofucho para você lembrar dessa regra aqui do nosso plantão de verão. Bem legal, né? Eu gostei de lembrar. Quando tem esses desenhos que ativam sinapses, que ativam novas situações, eu tô pegando aqui a minha aguinha para encher minha xícara, que no fim, a minha outra garrafa d'água acabou-se! Então eu tenho que pegar outra garrafinha, ainda bem que eu sempre trago duas, porque eu fico falando, sem parar, e dá uma sede, tem que tomar bastante água. Mas o importante é você lembrar aí que no plantão de verão, portanto, são os desembargadores mais modernos, ou seja, os mais novos, que estarão tendo prioridade para ir para esse plantão de verão. Basicamente, ó, se ferrar. Continuando. Agora vamos falar um pouquinho de outras informações. Vejam que o artigo 55 temos uma relocite com a roupite do demônio. O que significa relocite com a roupite do demônio? Geralmente são artigos que têm grande chance de aparecer. Então, compete, por exemplo, ao primeiro vice-presidente do Tribunal de Justiça a supervisão do plantão jurisdicional. Ah, moleque, olha só que legal. Na sequência aqui do regimento, até vou fazer um drama aqui, vou olhar bem no olho de você. Na sequência do regimento, eu tenho ali as competências do primeiro vice, do segundo vice e do terceiro vice, beleza? Até coloquei uma tabelinha ali, relembrando a questão da seção de direito público, da criminal e da seção de direito privado. Só que dentro dessa competência do primeiro, do segundo e do terceiro vice, não fala em nenhum dos incisos que compete ao primeiro vice essa organização aqui. Somente nesse artigo traz essa informação. Então esse artigo ele merece ter um destaque, você fazer um asterisco, ou, como na sua apostila ilustrada, colorida, toda suculenta para você passear por essas questões, merece ter uma Hello Kittyzinha, roupinha do demônio, destacando o artigo para você. Então agora que eu já fiz esse drama, eu volto com a nossa apostila e você precisa lembrar que compete ao nosso primeiro vice-presidente essa supervisão do plantão jurisdicional. Beleza? Na sequência, meus amigos, eu tenho a competência agora do presidente do tribunal. E qual que é a dica que eu sempre dou para você saber a competência do presidente do tribunal? A competência do presidente do tribunal é muito simples, porque compete ao presidente as coisas óbvias e realização das matérias administrativas. Basicamente, o nosso presidente, ele administra, ele representa, ele é o síndico do nosso tribunal. Como assim? Como assim? Não entendi. Te explico, deixa eu tomar uma aguinha. Então vejam, por exemplo, ao presidente do Tribunal de Justiça compete, primeiro, representar o Tribunal de Justiça. Essa não é uma coisa óbvia? É meio óbvio, né? Sim, ele é o nosso síndico, ele é o nosso representante, ele é o nosso presidente. Agora, tem outras coisas óbvias. Por exemplo, presidir o pleno. Presidir o órgão especial. Isso vai estar aqui no inciso 2, presidir. Então ele preside as sessões do pleno, do órgão especial, do Conselho da Magistratura. Viram que são coisas óbvias? Se é ele que faz a matéria administrativa, então também é ele que administra o Palácio ele também que administra o Palácio da Justiça. Se é ele que preside as sessões do pleno, do órgão especial,
É ele que vai convocar as sessões extraordinárias do pleno do órgão especial. Então, meus amigos, eu ficar lendo esse monte de competência do nosso presidente acaba sendo um meio que chovendo molhado se você absorve esse conteúdo imaginando que o presidente ele vai estar sendo o nosso síndico, fazendo as coisas óbvias, representando o Tribunal de Justiça. Então fica muito simples. Agora, existe uma outra manha de concurseiro para vocês aqui. Porque essa competência do presidente, se hipoteticamente você estiver estressado, porque ela é muito grande, se você ficar apavorado, que tem um monte de inciso, se você ficar brabo com o professor, porque tem muita coisa para estudar, o professor é a solução para os seus problemas. E esse professor está aqui falando com vocês nesse momento, olhando nos seus olhos. Olha só, a partir desse momento, o regimento interno traz a competência do presidente, a competência do primeiro vice, a competência do segundo vice, a competência do terceiro vice e a competência do corregedor. Só que a competência do nosso presidente é um monte de inciso. A competência do primeiro, segundo e do terceiro vice é uns 2 incisos. E a do corregedor é muito fácil. Então, o que a gente faz? A gente estuda as outras competências e passeia pelas questões da prova. Simples assim. Eu não preciso ficar decorando esse monte de incisos da competência do presidente. Embora a competência do presidente seja extremamente fácil de decorar, porque ele é o nosso síndico, é o nosso representante, faz coisas óbvias, eu consigo não precisar ler todas as competências do presidente, porque eu acerto por exclusão, certo? Então, olha só. Primeiramente, fala aqui, eu tenho um aviso importante no artigo 57, quando fala dos vices, que compete que, juntamente com o presidente, logo após a eleição desse, serão eleitos pelo mesmo processo e prazo os vice-presidentes, vedada a reeleição. Vejam que eu só destaquei o que é relevante, né? Que é vedada a reeleição. Tá? Como são 170 desembargadores, eles vedam a reeleição para que todo mundo tenha oportunidade de participar de um cargo de direção. Certo? Então é vedada a reeleição. Eles são eleitos para mandatos de 2 anos, vedada a reeleição. Só que agora começa a competência do primeiro, do segundo e do nosso terceiro vice-presidente. Daí o artigo 58 traz a competência do nosso primeiro vice-presidente. A primeira competência, veja que eu nem destaquei, integrar o Conselho da Magistratura. Por quê? Porque todos integram. Assim como todos integram um órgão especial. Então, coisas óbvias eu não destaquei. Mas eu destaquei para vocês, e isso já foi destacado e por isso não está em destaque aqui, que o nosso primeiro vice, ele vai estar presidindo os grupos da Seção Civil de Direito Público. Então, se falar em Seção Civil de Direito Público, competência do primeiro vice. Tá, professor? Mas então, o que eu destaco aqui de competência do primeiro vice? Bom, aqui está uma informação. Ó. Ele supervisiona a distribuição dos feitos no Tribunal de Justiça. Então, se falar em distribuição dos feitos, é uma competência do primeiro vice. Até coloquei aqui o desenho da distribuição dos feitos dos processos judiciais, para você lembrar que essa é uma competência do primeiro vice, certo? Depois eu destaquei algumas outras, mas essas aqui a gente deduz. Porque, ó, o inciso 5 fala em seção civil de direito público. Falou em seção civil de direito público, é o primeiro vice. Se falar em seção criminal, é o segundo vice. Se falar em seção civil de direito privado, é o terceiro vice. Simples assim. Tá? Agora, nós temos essa competência aqui que é diferente do primeiro vice, que é presidir a comissão de promoções de magistrados. Então, lembra que eu expliquei agora há pouco? Magistrado de primeira instância, de segunda instância, de terceira instância, desembargador? Pois essa comissão, para eu promover os magistrados, quem preside também é o primeiro vice. Então, basicamente, dentro da competência do meu primeiro vice, eu tenho que lembrar só 2 coisas. Ele cuida da distribuição e preside a comissão de promoção dos magistrados. Ah, e lembrando, ele cuida das sessões cíveis de direito público, certo? Agora, vejo que não tem mais nada em destaque aqui, não é verdade? Na sequência, eu tenho o segundo vice. Agora, o segundo vice, nem destaquei que ele integra o Conselho da Magistratura, mas olha que interessante. Fora aquela comissão de promoção dos magistrados, esse segundo vice ele vai presidir algumas comissões. Então, ele vai presidir a comissão de concurso para juiz de direito substituto. Ó, não é a promoção dos colegas já concursados. Agora é a comissão de concurso para efetuar o concurso da magistratura, para fazer o concurso de juiz. Tá? Ele também cuida da comissão de organização judiciária, da comissão de segurança e do conselho de recursos administrativos. Então, como agora eu estou no segundo vice, eu estou, digamos assim, descendo um degrau hierárquico, né? Porque se eu estou na comissão da promoção dos juízes para desembargador ou de juiz para juiz, daí tem que ser o primeiro vice. Mas se eu desço um degrau hierárquico e vou para qualquer outra comissão, vai para o nosso segundo vice. Lembrando que o nosso segundo vice sempre fala em matéria criminal. Em matéria criminal, como eu já destaquei inúmeras vezes aqui na aula, eu nem marquei aqui no nosso material. E por fim, chegamos ao terceiro vice.
tá? Vejam, eu nem destaquei coisas óbvias, que é a sucessão, né? Porque olha só, o inciso primeiro. Na hipótese prevista na parte final do parágrafo único do artigo 16, presidir os grupos da seção civil de direito privado. O que está acontecendo? Eu tenho que o terceiro vice, ele cuida das sessões de direito privado, que isso é uma coisa óbvia, e também não destaquei a regra da sucessão, né? Na ausência do presidente, assume o primeiro vice. Na ausência do primeiro vice, o segundo vice. Na ausência do segundo vice, terceiro vice. Na ausência do terceiro vice, o desembargador mais antigo. Por quê? Porque isso já foi falado. Eu tenho que ser útil com pouco tempo que me resta de entregar para vocês as coisas importantes. Então, eu tenho que lembrar que o terceiro vice basicamente cuida das sessões cíveis de direito privado, isso está destacado aqui, e mais nada. E para você lembrar, eu fiz esse lembrete importante aqui dos nossos vice-presidentes. Eu botei presidentes, né? Vou botar melhor aqui o material, vou botar assim, ó, vice. Beleza? Então, lembra dessa informação aqui, ó. Primeiro vice, direito público. Segundo vice, direito criminal. Terceiro vice, direito privado. E aqui, meus amigos, que nós teremos a questão aposta com relação a isso. Se hipoteticamente quiserem se aprofundar, as demais competências, você, com a mais absoluta tranquilidade, você consegue passear por essas competências. Então, não caia em nenhum tipo de pegadinha com relação a essa informação. Beleza? Mas agora vem o pulo do gato. Olha só, vencemos a competência do primeiro, do segundo e do terceiro vice. O regimento interno, na sequência, falará da competência do nosso corregedor, certo? Contudo, todavia, entretanto, veja que nós pulamos para o artigo 168. Daí fica a pergunta: ô professor, por que você pulou? Cadê a competência do nosso regimento? O corregedor não está no edital. Dentro do seu edital, eles pediram para nós estudarmos alguns artigos, meus amigos. E os artigos do corregedor da competência não estão aqui no nosso regimento. Então, aquela manha, para nós acertarmos as competências, nós precisamos somente saber as competências dos três vices. Por exclusão, eu acerto a competência do nosso presidente. E o corregedor, no nosso edital, não existe. Não existe. Eu teria uma manha para acertar? Teria, mas ele não existe. Essa manha não existe porque não está no nosso edital. Então, meus amigos, vencemos esse conteúdo de uma forma magistral, passeando por essas questões e tenho certeza que todos vocês vão acertar essas questões. Agora, tem mais um detalhe. Olha só, vamos avançar, né? Porque agora estamos na parte 2 do nosso regimento. Agora nós estamos aqui na parte do registro do tribunal, da distribuição. Eu acabei de falar para vocês que o nosso primeiro vice cuida da distribuição, né? E como funciona no Tribunal de Justiça? É muito simples. Os processos, quando chegam no Tribunal de Justiça, não são todos os desembargadores que vão ler os seus processos. Imagina 170 desembargadores lendo todos os processos, isso não existe. É apenas um que lê o processo, é ele que vai ler o processo e fazer o relatório. E nas revisões criminais, nós temos a figura do revisor, que um outro pode revisar, mas os demais processos não, é só um que lê e faz o relatório, tá? E daí esse relatório é aprovado ou desaprovado. Então, quando o processo chega no nosso tribunal, ele vai ser distribuído, ele vai para a seção civil de direito público, privado, criminal, vai para um desembargador, que será o relator, e daí começa a sua tramitação, certo? Esse é o raciocínio para você entender, para você que está do lado de lá do balcão entender como funciona o nosso tribunal. Eu preciso lembrar que nem todas as pessoas que estão me ouvindo são formadas em direito e grande maioria delas não tem ideia de como funciona o tribunal. Por isso, esse resumo, para você entender esse capítulo aqui que inicia no artigo 68, que fala assim, ó. Os processos terão um registro de recebimento no dia de entrada no departamento processual através dos seus serviços, civil ou criminal. Eu sei que a seção civil se divide em seção civil de direito público e privado, e eu tenho a seção criminal. Mas o nosso regimento, esse artigo é antigão, ele ignora que nós temos seção civil de direito público e privado. Ele vai ser protocolado ou na esfera civil ou na esfera criminal. É simples assim, certo? Então, é assim que funciona, é assim que fala o nosso artigo 168. Só que daí, na continuação, fala assim, ó. No ato da interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo. O que é o preparo? O preparo, basicamente, é o pagamento das custas recursais. Quando a pessoa precisa recorrer de alguma decisão de um juiz lá de primeiro grau, a pessoa precisa pagar custas. Então, no momento em que chega um recurso lá no Tribunal de Justiça, a primeira coisa que a gente faz é o preparo, né? Vamos ver se está pago. Ah, se está pago, eu posso distribuir. Se não estar pago, a gente não recebe o recurso. Isso é o preparo, certo? E quem verifica isso é justamente aquela unidade da distribuição que é gerenciada, que é presidida pelo nosso primeiro vice-presidente. Parágrafo 1º.
Nos feitos de competência originária, parei de ler. O que é competência originária, professor? O que são feitos de competência originária? São aqueles processos que vêm direto para o Tribunal de Justiça. Por exemplo, um processo criminal de crime comum contra um prefeito municipal. O prefeito municipal tem prerrogativa de foro, então o processo é julgado direto no Tribunal de Justiça. O vereador não tem prerrogativa de foro, mas o prefeito sim. Então, existe a possibilidade de eu estar diante de um processo de competência originária. Eu não falo preparo. Preparo eu falo quando eu tenho recurso, certo? Mas o processo originário pode ser pago às custas, pode ser exigido às custas. Por isso que o parágrafo primeiro fala assim, ó, nos feitos de competência originária, o recolhimento das custas será feito no ato da sua apresentação. Então, o que chega lá no Tribunal de Justiça, o servidor que está atento, que trabalha lá, que é aluno do professor Pedro Kuhn, ele sabe, é recurso, então quero ver o preparo, é as custas. Ah, é o processo originário, então quero ver as custas. Simples assim, porque a gente não vai agir de forma gratuita. O que mais? O pagamento do preparo será feito através de guias juntando aos autos o respectivo comprovante e, quando for o caso, a conta de custas será feita no máximo em 3 dias, contando-se o prazo de preparo da respectiva intimação. Então, o que pode acontecer? Eu posso ter um pagamento do preparo recursal das custas processuais, mas pode acontecer também de eu não saber o valor das custas, certo? Então, o que eu faço? Ó, estou entrando com o processo contra o prefeito municipal, mas eu não sei o valor das custas. Daí eles levam o processo para um setor de contabilidade do próprio Tribunal de Justiça e nesse prazo de 3 dias aí eles estarão informando o valor das custas. Daí, quando você paga, eles chamam de preparo também, mas o fato é que você precisa pagar. Então, keep calm, que faltam 3 dias. Portanto, se você não sabe o valor das custas no tribunal, existe um setor que faz essa contabilidade. E esse setor, ele atende a todo o Estado, tá? Então, se você está tentando entrar também com uma ação na Justiça Comum de primeiro grau, isso aí o advogado certamente vai te orientar. Pode ser que ele não saiba o valor das custas, mas ele vai te dar mais ou menos o valor. Ah, quanto que é o valor do teu processo? Ah, uns 15 mil. Ah, as custas vão dar, sei lá, uns 400 reais. Tá? Ele faz mais ou menos de cabeça, mas ele precisa encaminhar para o setor de custas essa contabilidade para saber exatamente quanto que ele deve recolher. Com relação aqui à parte da distribuição, não destaquei muita coisa, só preciso saber que ela é gerenciada pelo nosso primeiro vice, certo? Qual que vai ser o nosso próximo artigo que eu destaquei em negrito? É o artigo 182, que traz uma coisa que você precisa já ter fixado. As notícias de irregularidades na distribuição serão apreciadas pelo primeiro vice. Por quê? Porque acabamos de ver que é a competência do primeiro vice cuidar da distribuição. Então fiquem atentos com essa informação. Estou trazendo somente para você a nata, o filé, a picanha, tudo que é suculento para a sua FGV nessa nossa super revisão. Na sequência, eu destaquei o artigo 186, que traz uma importante pegadinha, tá? Estamos no capítulo agora que fala das sessões no tribunal. E o artigo 186, ele fala que as sessões poderão ser realizadas de forma presencial, telepresencial por videoconferência ou virtual. Então, são 3 formas de sessões. Muitas pessoas têm dúvida com relação a esse artigo porque fala em sessão telepresencial e virtual, e as pessoas pensam que é a mesma coisa. Negativo, são coisas diferentes, tá? A sessão virtual é que tá todo mundo nas próprias casas, tá? Geralmente, o pessoal separa um cantinho lá, coloca um quadro atrás e faz as sessões de casa. 100% das pessoas estão virtuais, estão atrás do computador. É quando deu aquelas situações vexatórias aí no meio da nossa pandemia, que o desembargador levanta e estava de cueca, a pessoa está ali na sessão e passa uma pessoa pelada atrás. Essas são as sessões virtuais. As sessões telepresenciais são por videoconferência. E muitas vezes existem partes que estão lá no tribunal. Às vezes o desembargador está no tribunal, às vezes o juiz está no tribunal. Às vezes a testemunha está no tribunal, só que uma ou outra parte está ausente, ou é um advogado, ou é um membro do Ministério Público. Então, uma parte é presencial, a outra parte está online, certo? A virtual é 100% virtual. A telepresencial pode ser metade presencial e metade virtual. É assim que funciona. Então, por exemplo, uma audiência criminal. Está todo mundo ali. Está o juiz, está os servidores, está os advogados, mas o preso está no presídio. Essa é uma audiência telepresencial. Então, eu tenho diferença em telepresencial e virtual. E eu preciso dominar essa diferença. Porque se for para a FGV perguntar alguma coisa, certamente será aqui, porque todo mundo confunde, certo? E olha só, as sessões telepresenciais seguem o mesmo regramento das sessões presenciais no que couber. Olha como isso é importante para a FGV. Porque o que eu vou seguir o mesmo regramento são as audiências presenciais e telepresenciais. Aqui não está falando da virtual.
A virtual não tem como eu seguir o mesmo padrão. A virtual é diferente. Então, eu vou seguir o mesmo protocolo na presencial e telepresencial. A virtual, não. Baita questão de prova. Se eu sou a FGV, olha só, aposto com vocês, eu coloco uma questão assim, ó. Marque a alternativa incorreta nos termos do regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Daí eu vou colocar lá 4 cópias de artigo, bem barbado. E uma alternativa eu coloco assim, ó. As sessões presenciais e virtuais seguem o mesmo regramento das sessões presenciais do que couber. As pessoas vão ler aquilo ali e vão dizer, essa questão acho que cabe recurso, porque está tudo certo, não tem nenhuma errada. Pois aí está o erro. A virtual não está no parágrafo 1º e por isso eu destaquei para vocês a diferença de uma e de outra. O que mais que eu destaquei? Agora o artigo 187 fala o seguinte. O órgão especial do Tribunal de Justiça reunir-se-á em sessão ordinária pelo menos uma vez por mês e extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou por requerimento de 1/3 dos seus integrantes. Parei de ler. Lá atrás nós vimos que para funcionar o nosso pleno eu preciso dos 2/3, não é verdade? Pois agora estamos falando do órgão especial. Mas eu não estou falando do quórum de 2/3 para o funcionamento. Eu estou falando o seguinte, que essas sessões do nosso órgão especial vão reunir-se de forma ordinária, comunzinha, uma vez por mês. Então pode até ser, meus amigos, que não tenha nada para falar, mas eles comentam o seguinte, ó, vamos deixar para a última quinta-feira do mês, que está todo mundo com o seu subsídio no bolso, para a gente se reunir no órgão especial, de repente a gente já faz um happy hour, a gente já sai dali e faz alguma coisa legal. Show de bola, eles podem fazer isso. Agora, se nós tivermos uma sessão extraordinária em que eu preciso debater outros assuntos, daí para eu ter essa convocação da reunião extraordinária, daí eu preciso de requerimento de 1/3 dos integrantes. Portanto, esse 1/3 aqui não se confunde com os 2/3 que nós vimos lá no início da nossa revisão, certo? O que mais, meus amigos? Destacados aqui agora o artigo 194, que fala o seguinte, nas sessões presenciais, o presidente ocupará o centro da mesa, o desembargador mais antigo, a primeira cadeira da direita, seu imediato, a da esquerda, e assim sucessivamente. Aos desembargadores seguirão os juízes convocados. O órgão do Ministério Público ficará na mesa à direita do presidente, e os advogados ocuparão os lugares que lhe forem reservados. Ô, professor, não entendi mais nada. Estou perdidaço. Pode me explicar? Claro que posso, olha só. Eu coloquei essa fotinho aqui do meu lado para fazer o seguinte, tá? Eu vou só movimentar a fotinho um pouquinho para cá, porque eu vou te explicar essa fotinho movimentando o meu mouse, daí você vai entender de uma forma bem mais tranquila e depois eu até posso reler para você, mas eu creio que não vai precisar. Então, olha só. Primeiramente, aqui no topo da mesa está o nosso presidente, tá? Não precisa ser o presidente do Tribunal de Justiça, porque essa regra vale para todas as sessões. Vale para o pleno, vale para o órgão especial, vale para turmas, câmaras, grupos, vale para tudo. Então, sempre aqui no centro da mesa, naquele cara que eu estou circulando com o meu mouse ali, que parece o Vladimir Putin, presidente da Rússia, esse cara aqui é o presidente da sessão. Tá? À sua direita, essa moça aqui com o cabelinho lustroso, essa aqui é a representante do Ministério Público na sessão. Então, sempre à direita do presidente, eu tenho a representante do Ministério Público. À esquerda do presidente, eu tenho a secretária da sessão. Essa aqui geralmente é uma servidora concursada como eu, como você, que recebe uma função gratificada de secretária de sessão para estar ali secretariando a sessão. Depois, num nível um pouquinho mais abaixo, veja que tem um degrauzinho aqui, ó, eu tenho bancadas à direita e à esquerda do presidente. À direita, olha ali, ó, que é esse pocatelho aqui, ó, é o carequinha. Esse aqui tem mais cabelo que eu, mas o fato é que ele é o nosso desembargador mais antigo. Ou então, dependendo da sessão, ele é o nosso primeiro vice-presidente, certo? Do outro lado, vai seguir o segundo mais antigo, ou, dependendo da sessão, pode ser o segundo vice-presidente, ou se for uma sessão do nosso órgão especial, pode ser o primeiro da metade eleita. Mas o fato é que é assim que nós organizamos as nossas sessões. Então, presidente, membro do Ministério Público, secretário da sessão e depois se alternando em atividade de um lado para o outro. Após essa explicação, vejam que a releitura do artigo 194 fica bem fácil, porque olha só, nas sessões presenciais o presidente ocupará o centro da mesa. O desembargador mais antigo, a primeira cadeira, à direita, seu imediato à esquerda, ou seja, o desembargador mais antigo está à direita, o segundo mais antigo está à esquerda. Essa é a regra das sessões, certo? Assim sucessivamente. Então, mais antigo, segundo mais antigo, terceiro mais antigo, quarto mais antigo, quinto mais antigo, sexto mais antigo. Então, se eu for olhar assim, ele está na terceira cadeira à minha direita, então ele é o sexto mais antigo. E os desembargadores mais modernos, ou seja, os mais novos, estão lá no final da sessão. É assim que funciona. Então, o mais próximo possível do presidente estão os desembargadores por ordem de antiguidade. Daí você pergunta, por que isso, professor? Porque eles vão ficando surdinhos, né? Então eles têm que ficar mais próximo do presidente. É verdade
Claro que não, né? É apenas para você lembrar que o mais antigo fica mais próximo do presidente. A continuação, ele explica ali, ó, que um membro do Ministério Público ficará à direita do presidente, que é aquela moça ali de cabelinho lustroso, e os advogados ocuparão os lugares que lhe forem reservados, que daí os advogados não está aparecendo aqui nessa foto, certo? Agora, ficará vazia a cadeira do desembargador que não comparecer à sessão ou dela se retirar, permanecendo inalteráveis os lugares. Só haverá alteração quando aquele for substituído na sessão. Então imagina, estou fazendo uma sessão, eu olho para, vou falar com o meu desembargador mais antigo, eu sou o presidente, né? Opa, uma cadeira vazia. O desembargador mais antigo não veio. O que eu faço? Senta correndo alguém ali? Não, relaxa. Porque se eu tiver quórum de votação, a cadeira pode ficar vazia e eu vou estar trabalhando com os outros desembargadores. Eu só vou colocar alguém sentado ali se eu precisar substituir o membro. Mas é raro. Geralmente a gente se organiza sem precisar fazer essa substituição. Continuando. Na hora designada para sessões presenciais e telepresenciais, o presidente, se houver número legal, declarará aberta a sessão, observando nos trabalhos a seguinte ordem. Parei de ler. Por que eu parei de ler? Porque essa questão caiu na prova do TRE do Rio Grande do Sul, mas a banca não era FGV. A banca era Sebrasp. De qualquer forma, em 100% das situações que eu preparo a galera para estudar os regimentos, eu sempre coloco aqui a ordem das sessões. Então, olha só. Primeira coisa que eu vou fazer na ordem da sessão é colocar essa setinha azul do lado aqui para a gente poder lembrar. Essa setinha que está em cima da minha cabeça está de cima para baixo, para eu lembrar que essa é a ordem dos trabalhos nas sessões. E a primeira coisa que eu vou fazer é apreciar a ata anterior, né? Então, o presidente fala assim, iniciando, estamos presentes, temos o quórum, então vamos relembrar a ata anterior, em que nós julgamos tais e tais processos, debatemos tais e tais assuntos. Então, uma vez que foi aprovada a ata anterior, eu posso passar para o julgamento dos processos incluídos em pauta de hoje, que é o segundo passo. Se nós conseguirmos vencer os processos da pauta de hoje, pode ser que não, a gente não consiga, a gente deixa para a próxima pauta, mas se nós conseguirmos vencer os processos da pauta de hoje, nós vamos para o terceiro e último passo, que nós vamos tratar dos assuntos administrativos, indicações e propostas. Então, assuntos administrativos, por exemplo, é nós estarmos, de alguma forma, marcando um feriado, antecipando um feriado, ou marcando uma sessão extraordinária. Ó, pessoal, temos processos atrasados, vamos fazer uma sessão extraordinária para julgar esse ou aquele processo. Certo? Então, essa é a ordem dos julgamentos e isso eu costumo colocar, deixa eu pensar que estou tentando lembrar. Enquanto eu lembro, você vai dando aquele like no vídeo, que é muito importante, a sua ajuda, o seu like, o seu compartilhamento e você seguir o nosso canal para não perder absolutamente nada. Mas, se eu não me engano, essa aqui caiu na prova do TRE de 2015. Prova do TRE de 2015. Ah, mas é outra banca, tudo bem. Só que a gente consegue identificar os interesses das bancas aí em determinados assuntos, não é verdade? Então, aí está um exemplo de interesse da sua banca. Meus amigos, estou verificando aqui o avançar do nosso horário. Não posso passar muito tempo, senão o pessoal lá do Prepara vai me xingar. Então, agradeço muito a sua audiência. Muito obrigado por estar aqui conosco nesse projeto Prepara, que está revolucionando a sua preparação para concurso, que tem um plano de metas, que está, com certeza, impactando de forma positiva na vida das pessoas e que Deus abençoe rica e poderosamente o seu esforço, a sua dedicação e a sua escolha. E se Deus quiser, estejamos juntos muito em breve, comemorando a sua posse. Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível do Prepara. E hoje, meus amigos, destaquei alguns artigos importantes do nosso COG, o Código de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. E eu sei que essa questão pode ser apenas uma lá na hora da prova, mas pode ser o diferencial na sua aprovação, tendo em vista aquela situação de acertos mínimos que temos lá no dia do concurso. Então, meus amigos, bora porque interessa, vamos colocar a nossa apostila na tela. E a nossa apostila, meus amigos, agora está destacando o quê? Está destacando os nossos órgãos do Poder Judiciário do Estado. Fiquem atentos, meus amigos, por quê? Porque nós já tratamos lá no início da visão, na nossa primeira aula, sobre os órgãos do Tribunal de Justiça do Estado. Aqui, o artigo 5º do COG traz os órgãos do Poder Judiciário do Estado. Então, são diferentes. Inclusive, coloquei aqui, ó, o nosso professorzinho com esse balãozinho preto chamando a atenção que esses são os órgãos do Poder Judiciário do Estado. No artigo 5º, lá do Regimento Interno, nós temos os órgãos do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, é um rol diferente, mas eu coloquei um desenho semelhante aqui para você lembrar e até mesmo para eu lembrar de trazer essa informação relevante para vocês, certo? Então, olha só, quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado? O primeiro e mais importante, obviamente, é o Tribunal de Justiça.
Depois eu vou ter os juízes de direito, os tribunais do júri, os juizados especiais, os pretores, que são juízes que já estão em extinção, que eram juízes que julgavam causas de pequeno valor, e por fim, os juízes de paz, que fazem aí, por exemplo, os casamentos, certo? Lembrem, esses são os órgãos do Poder Judiciário. Não confunda com a primeira aula, que traz os órgãos do Tribunal de Justiça. Por exemplo, quer ver uma confusão? Ó? Aqui, como órgão do Poder Judiciário, eu tenho o Tribunal de Justiça. Mas dentro do Tribunal de Justiça, eu tenho os órgãos do Tribunal de Justiça, como, por exemplo, o Tribunal Pleno e o órgão especial. As turmas, as sessões, as câmaras, enfim, eu tenho vários, mas eu quis dar o exemplo aí, principalmente dos que nós estudamos aqui na revisão, certo? Então, não confunda esse artigo com os artigos que nós vimos lá do nosso regimento interno. Continuando, meus amigos, aqui eu repeti a informação que nós temos 170 desembargadores, você já sabe isso, e aqui no artigo 7º traz quais são os órgãos do Tribunal de Justiça. Traz. Só que esse rol do artigo 7º do COG, ele não é legal. Por quê? Porque ele está incompleto. Pode ver que ele só tem 6 incisos. Lá no regimento interno nós temos 8 incisos. Então, você não vai ler aqui o artigo 7º. Se você quiser comparar os dois artigos, você tem que ler esse artigo 5º com o artigo 5º lá do regimento interno, que está mais completo. Combinado, meus amigos? Na continuação, aqui no nosso COG vai falar ainda algumas informações sobre o presidente do tribunal. Alguns vão dizer, professor, mas eu já sei tudo do presidente. Mais ou menos. Por quê? Porque muitas coisas que você sabe, eu dei de spoiler, eu informei, mas a gente não leu os artigos. Por exemplo, você sabe que o presidente tem mandato de 2 anos? Você sabe que ao presidente é vedada a reeleição? Ah, você sabe por quê? Porque na revisão eu falei, mas em momento nenhum eu li o artigo. O artigo é esse artigo 30 aqui do COG, que fala que a presidência do Tribunal de Justiça será exercida por um desembargador eleito por 2 anos, vedada a reeleição. Por que vedada a reeleição? Eu já expliquei, está em aulas anteriores, porque nós temos 170 desembargadores. Então nós temos que ventilar, nós temos que permitir que mais e mais e mais pessoas, mais e mais desembargadores estejam exercendo os cargos de direção. Por isso a vedação da reeleição. De qualquer forma, você sabia disso, mas não tinha o artigo em mãos. Aqui está o artigo, certo? Agora, quando que começa o mandato? Será que é 1º de janeiro? Não, olha só. O mandato terá início no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Então, é só no mês do carnaval que inicia o mandato do nosso presidente. Fiquem atentos. O que mais? E se por acaso vagar o cargo? Ah, daí fica fácil. Isso aqui você sabe. Até vou dar um enter para ficar na mesma página, né? Olha só. Vagando o cargo de presidente, assumirá o primeiro vice-presidente e completará o período presidencial. Desculpa, completará o período presidencial. Dentro de 10 dias a contar da vaga, realizar-se a eleição dos demais vice-presidentes. Então, para eu sempre ter o meu presidente e 3 vices, o que aconteceu? Morreu o presidente. Eu chamo o primeiro vice. Só que agora eu tenho ali um buraquinho, né? Então o que eu faço? De repente o segundo vice gostaria de ser o primeiro vice. De repente o terceiro vice gostaria de ser o segundo vice. Só que a gente não faz essa troca. Por que a gente não faz essa troca? Porque, por exemplo, o segundo vice cuida da seção criminal. E ele pode não entender o suficiente da seção civil de direito público, que é a competência do primeiro vice. Então, o que a gente faz? O primeiro vice assume a presidência e a gente reelege os demais vices. Certo? É assim que funciona. Essa é a ordem do artigo 31 do nosso regimento. Desculpa, eu ia falar regimento interno, mas o regimento interno nós já vencemos na revisão. É o artigo 31 do nosso Código de Organização Judiciária. Olha quanta coisa legal, olha quanta coisa importante aqui. Parágrafo único. Se o prazo que faltar para completar o período for inferior a 1 ano, os novos presidentes e vice-presidentes poderão ser reeleitos para o período seguinte. Por que isso, professor? Não entendi. Te explico, olha só. Eu expliquei aqui que nós estaríamos vedando a reeleição para permitir que os 170 desembargadores estejam desempenhando as suas funções, estejam ali exercendo as funções de cargo de direção. Por isso que é vedada as reeleições. Só que no caso do artigo que nós estamos tratando, nós tivemos uma situação em que o presidente e o vice-presidente, eles foram eleitos para trabalhar menos de 1 ano. Imagina, ficou só 6 meses. E daí ele já vai perder a chance de ser um presidente, ele vai perder a chance de ter um cargo de direção por causa dessa situação. Então, se nós estivermos apenas tendo esse chamado mandato tampão, em que eu estiver substituindo alguém por causa de vacância,
o fato de eu estar substituindo, seja um presidente, seja um vice, seja o segundo vice, seja o terceiro vice, isso não vai impactar em uma futura reeleição. Eu posso estar trabalhando esses 6 meses e depois ser reeleito eventualmente para trabalhar pelos próximos 2 anos. Interessante essa informação, eu achei bem legal. Vejam, meus amigos, que aqui no nosso COG, eles falam de novo das vice-presidências do Tribunal de Justiça. Só que eles não acrescentaram grandes coisas. Por exemplo, trazer a regra da sucessão, primeiro, segundo e terceiro vice. Então vejam que eu não coloquei em negrito, mas existem informações que eu coloquei em negrito. Por exemplo, olha só, vocês pararam para se perguntar quem vai substituir o terceiro vice-presidente? Quando a gente estava lendo o regimento interno, eu falei, ó, na falta do presidente, chama o primeiro vice. Na falta do primeiro vice, chama o segundo vice. Na falta do segundo vice, chama o terceiro vice. Tá, e na falta do terceiro vice, daí para substituir o presidente, eu chamo o desembargador mais antigo. Só que o artigo 36 do Código me traz uma outra solução. Porque olha só, o terceiro vice-presidente nas faltas e impedimentos será substituído por qualquer dos outros vice-presidentes. Então, se nós tivermos alguma competência eventual que seja do terceiro vice, e ele estiver ausente, ele pode ser substituído por outro vice. É o que fala o artigo 36. Essa é uma excelente questão, né? Eu achei bem legal. O que mais? O artigo 37 fala o seguinte: o Conselho da Magistratura, órgão maior da inspeção e disciplina da primeira instância e de planejamento da organização e da administração judiciária em primeira e segunda instâncias, compõe-se dos seguintes membros. Parei de ler, olha só. Ô, professor, por que você colocou uns japinhas ali? Porque esses japinhas estão trazendo 7 membros. E havia uma possibilidade de você estar lendo comigo aqui a composição do Conselho da Magistratura e não estar encontrando os 7 membros. Então, para eu lembrar de estar mostrando para vocês os 7 membros, eu coloquei os 7 japinhas. Então, olha só. Eu vou ter o presidente do Tribunal de Justiça, que presidirá o Conselho da Magistratura. Os vice-presidentes, agora olha como faz o meu dedo, ó. Presidente, os vice-presidentes, então já tenho 4 membros. Depois eu tenho o Corregedor-Geral de Justiça, já tenho 5 membros. E, por fim, os 2 desembargadores eleitos em escrutínio secreto pelo órgão especial, preferentemente dentre os desembargadores que não o integram. Agora eu tenho mais 2, totalizando 7 membros. Vejam que no decorrer da revisão eu fiquei destacando o plenário, o órgão especial, mas do nada pode aparecer lá no seu concurso uma questão cobrando o número de membros do nosso Conselho da Magistratura. Baita questão. E, como os órgãos de direção, aos membros do Conselho da Magistratura será vedada a reeleição. Inclusive, eu esqueci de colocar a letrinha maior. Vou fazer isso agora aqui para destacar para vocês que aqui também é vedada a reeleição. Outra questão bastante importante aqui dentro do nosso COG. Daí fica uma pergunta, ô professor, essa questão de vedada a reeleição vale para todos os cargos de direção? E a resposta é sim. Aqui dentro do capítulo da corregedoria, vejam que ao corregedor é vedada a reeleição também, meus amigos. Então, vou destacar também com uma fonte maior aqui, vedada a reeleição, porque ao corregedor também é vedada a reeleição. Agora, sabemos que o nosso corregedor, ele é um cargo de direção, que ele será eleito na mesma ocasião lá pelo Tribunal Pleno. Nós estamos elegendo o presidente, depois elegemos o primeiro vice, segundo vice, terceiro vice, depois o corregedor. Já sabemos que é vedada a reeleição, só que tem uma coisa que nós não sabemos. Quem substitui o corregedor? Essa é uma interessante informação. Então, eu trouxe aqui um destaque para o nosso artigo 41, que vai informar o seguinte. O artigo 41 do COG fala assim, ó. O Corregedor-Geral de Justiça será substituído em suas férias, licenças e impedimentos pelo segundo vice-presidente. Olha que informação legal. O corregedor é substituído pelo segundo vice-presidente. Daí você vai me perguntar o seguinte, até vou fazer um drama. Você vai me perguntar o seguinte, professor, eu não estou entendendo nada desse COG. Por que o nosso corregedor será substituído pelo segundo vice-presidente? Olha só que tem uma lógica, tá? O corregedor é quem faz as correições, é quem faz as inspeções, é quem avalia o estágio probatório dos juízes de primeiro grau. Então, ele que conhece todo mundo, é ele como se fosse, digamos assim, aquela pessoa que cuida dos colegas lá dentro do Tribunal de Justiça, só que ele cuida da primeira instância. Ele faz a correição e inspeção da primeira instância, quase como se fosse um poder de polícia, quase como se ele fosse um delegado. E o nosso segundo vice-presidente, ele que vai estar cuidando da seção criminal. Então, se eu estiver com um cargo que é o corregedor, que geralmente pode estar
mais envolvido em análise ou investigações criminais, para substituí-lo é melhor chamar um cara que está trabalhando nisso, na seção criminal, que é o nosso segundo vice-presidente. Porque o primeiro vice-presidente cuida da seção civil de direito público, o terceiro vice cuida da seção civil de direito privado. Então, o segundo vice-presidente, o terceiro vice da seção pública de direito privado. Então, o segundo presidente é que vai estar substituindo o nosso corregedor. Muito legal, né? Eu acho muito legal. Eu fico muito fascinado com esse tipo de coisa e vou abrir meu coração para vocês, tá? Quando eu estava estudando para concurso e tinha umas partes chatas das matérias, às vezes eu via os professores emocionados, os professores felizes, porque tudo fazia sentido e muitas vezes eu estava boiando, não estava entendendo nada. E daí, agora, eu estou do lado de cá, fascinado com a matéria, eu corro o risco de estar falando com pessoas que podem estar pensando, nossa, mas que chatura, isso é muito chato. Então, a minha dica é a seguinte, ó, viaja comigo no fantástico mundo do professor Pedro Rum, veja a lógica das coisas, não fica pensando em outras coisas agora, foca no presente, absorve o que eu estou falando, não assiste a velocidade 2, foca no que estamos estudando agora, não fica preocupado com o que falta estudar, senão você vai deixar de viver o presente e vai viver no futuro, certo? Então, muita atenção aqui, porque faz todo o sentido essa dica e faz todo o sentido esse artigo 41 do nosso Código de Organização Judiciária, certo? Aqui eu destaquei o número de 17, né, porque o corregedor será auxiliado por 17 juízes corregedores, mas no fim, na revisão, eu não apostei tanto aqui nessa matéria. Talvez seja, inclusive, o último número que nós temos aqui dentro do nosso código. Então, já que é o último número, eu vou destacar aqui para vocês, vou deixar ele grandão, vou deixar ele em negrito para ficar destaque, mas eu não acredito muito nesse número aqui e nesse momento, porque são tão poucos artigos aqui do nosso Código de Organização Judiciária. Muito simples, né, meus amigos? Porque estamos estudando exatamente, mas exatamente, o que pediram para estudar no nosso edital. Então, eles não pediram para estudar todo o código, pediram para estudar somente esses artigos. Então, aí está os nossos artigos e os nossos destaques. Certo, meus amigos? Salve, salve, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um encontro imperdível aqui no Prepara. E hoje, meus amigos, nessa aula para lá de especial de revisão para o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. E hoje estaremos falando da ética. Sim, eu tenho certeza que muitos de vocês têm medo da ética, têm receio da ética, mas a partir de hoje, quando você chegar ao final desse conteúdo, assim que você chegar ao final desse vídeo, você estará apto, você estará preparado para passear em qualquer questão de ética da FGV. Então não fiquem com medo, porque juntos iremos encontrar esse gabarito. Então vem comigo, porque quem viaja no fantástico mundo do professor Pedro Kum certamente passeia pelas questões. Então, meus amigos, vou colocar a nossa apostila na tela. Aqui está a nossa apostila de ética com o conteúdo do nosso edital. Então, fala ali em ética do serviço público, fundamento da ética no serviço público, ética, moral, cidadania, função pública como serviço coletivo, regime de responsabilidade, princípios éticos fundamentais e compliance, deveres e competências do servidor, Código de Ética de Conduta dos Servidores, Ato Regimental número 1 de 2020. Parei de ler! Por quê? Porque terminou o conteúdo e eu preciso informar para vocês, meus amigos, que esse material é um material muito, mas muito importante. Por quê? Porque esse material ele está completinho para você. Esse material está com todo o conteúdo que você precisa. Mas esse material, ele está também, meus amigos, com os artigos destacados que eu vou assistir, que eu vou tratar com vocês aqui na aula, certo? Então, vejam comigo o que eu criei aqui, tá? Primeiramente, eu tenho que estudar a diferença de ética e moral. Vejam que ética e moral está bem grande aqui na apostila, certo? Só que na sequência, as definições de cidadania, compliance, não estão grandes, não estão destacadas. Por quê? Porque eu não vou tratar desses assuntos. Já, logo na sequência, aparece ali, ó, a diferença de ética pessoal e ética no serviço público. Tá nessa tabela bem grande, né? Só que depois, no ato regimental, as letrinhas estão miúdas. Depois, aparece um artigo 3º explicando o que é o servidor. Esse artigo está grandão, né? Por quê? Porque esse eu vou destacar, mas na sequência eu tenho artigos que não estão em destaque. Por que isso, professor? Por que isso, meus amigos? Para que vocês tenham aqui nessa apostila o melhor de dois mundos. Para que vocês tenham aqui nessa apostila o melhor de dois mundos no seguinte sentido. Você tem o conteúdo completo e você tem também o seu resumo. Simples assim. Professor, mas me diz uma coisa, por que esse é o melhor dos dois mundos? Porque com o passar dos anos, o que aconteceu? Eu fiz bastante revisões aqui na internet, certo?
E muitas vezes eu entrego o trabalho de revisão, entrego os resumos, e o pessoal fala, eu queria um material mais completo. Daí o que eu pensei? Puxa, e agora? Como que eu vou estar satisfazendo a galera que quer o material mais completo e a galera que quer só o resumo? Então, o que eu fiz? Aqui nesse material, eu coloquei para vocês o material completo, com os artigos destacados em negrito. Daí, dessa forma, você que quer assistir somente o resumo, leia somente os artigos que estão em negrito. E se você deseja assistir ou ler todos os conteúdos, você tem no material também o seu material completo, certo? Então, dessa forma, eu acredito que nós resolvemos todos os problemas, mas não adianta a gente ficar falando, você tem que ver na prática. Então, primeiramente, meus amigos, veja a diferença de ética e moral. E a ética, meus amigos, é um estudo, ética é um estudo filosófico que reflete sobre certo e errado. Ela é a filosofia, ela é a razão, é a reflexão, é universal. Ela é universal, atemporal. Quem estuda hoje estudou há 1000 anos atrás. Debate. É justo aplicar a pena de morte? Parei de ler! Por que eu parei de ler? Porque certamente você está em casa pensando, meu Deus do céu, aonde que eu fui parar? Como que eu vou entender isso, professor? Você está viajando, certamente tu fumou um baseado do tamanho de uma Kombi para começar essa aula e ler o conceito de ética para mim. Não é isso que você está pensando? Não, professor, eu pensei que você fumou um baseado do tamanho de um jumbo. A Kombi era pequena. Então tá, mas olha só. Esse nosso conceito de ética está aqui para que você reflita comigo a diferença do conceito de ética com o conceito de moral, que vem do grego mores, que significa relativo a costumes. Olha só, a moral é um conjunto de regras, costumes e valores de um grupo social. É a prática normativa, diz o que fazer. Ela depende da cultura, da religião, da tradição, da sociedade. Ela é local e temporal. Ela varia entre sociedades e épocas, certo? Então, por exemplo, uma regra social é proibido matar, beleza? Essa é uma regra nossa. Mas será que lá no Irã é proibido matar uma mulher adúltera? Não é, né? Será que de repente em alguma cultura indígena não existe algum ritual que a gente não saiba que é possível fazer algum sacrifício? A gente não sabe. Mas o que acontece? Eu vou fazer o quê? Eu vou dizer que aquilo é errado, que aquilo é moral ou imoral? Não sei. É a cultura que vai dizer. Eu não posso ir lá e condenar agora à morte todos os iranianos que já participaram de alguma morte de mulher. Por quê? Porque aquela é a moral daquela região. Aquele é o costume regional. Aquela é a tradição daquele país. Para nós é um absurdo falarmos sobre isso, ou até mesmo um professor cogitar sobre isso. É óbvio que é um absurdo, eu acho um absurdo. Mas eu tenho que entender que esse é o costume daquele país. Então, se me perguntarem se é ético ou não no Irã apedrejar mulheres, eu vou dizer, ético não, é moral lá, mas aqui é imoral. Viram a diferença da moral e da ética? A ética, meus amigos, como eu expliquei antes, ele é o estudo, é a filosofia. Quem estuda hoje, estudou há 1000 anos atrás. Como assim? Como assim? Não entendi, professor. Olha só. Eu estou estudando, tá? Eu estou lendo uma apostila, estou lendo um livro. Isso é estudar, certo? Como que estudava 1000 anos atrás? Eles estudavam uma apostila, estudavam um livro, estudavam um papiro. É a mesma coisa. Então a ética, meu amigo, ela é atemporal, ela é universal, ela nunca mudou. Esse fato simples de nós estarmos raciocinando sobre a moral de apedrejar mulheres lá no Irã, isso é um estudo, isso é uma ética. E esse é o conceito de ética, certo? Agora, se eu for afirmar que alguma coisa é certo ou errado, eu não estou falando de ética, eu estou falando de moral. Por isso que muitos estudiosos falam o seguinte, eu trazer o conceito que alguma coisa é ética ou antiética é errado, eu não posso falar isso. Eu tenho que falar que é moral ou imoral. Só que isso vale somente para as questões de conceito da FGV. De nada, absolutamente nada, vai valer para as questões que nós vamos estar falando do Código de Ética, por exemplo. Até porque o próprio Código de Ética já é errado. O nome correto deveria ser Código de Moral. Por quê? Porque a ética é só o estudo. A ética é só a filosofia. A ética é só a reflexão. Já a moral vai me dizer o que é certo e o que é errado. Por exemplo, olha só, como a nossa ética ela é local e temporal, eu poderia voltar até mesmo aqui no Brasil, em que há poucos anos atrás as mulheres não podiam votar, as mulheres não poderiam praticar alguns atos sem o consentimento do marido, se ela fosse casada. Até pouquíssimo tempo atrás existia a possibilidade de um homem não ser condenado pelo feminicídio porque ele estava em defesa da própria honra. Isso aconteceu no Brasil e até pouco tempo atrás era moral, só que agora nós evoluímos, então é imoral.
certo? Então, lá na hora da prova, se estiverem falando sobre conceitos de ética e perguntarem alguma coisa do tipo assim, ó, ética é o elemento que informa se determinada conduta está correta dentro de uma determinada tradição. Essa afirmação é falsa, porque isso não é ética, esse é o conceito de moral. Se afirmar a ética é apenas estudo, filosofia, não valora, não quantifica, não diz se é certo ou errado, daí eu posso marcar como certo. A ética é eterna, é atemporal, posso marcar como certo, porque estudar é estudar a vida toda. Agora, a moral, que é o costume, esse muda com o passar dos anos. E se você dominou isso, você venceu provavelmente a sua primeira questão do TJ, seja de técnico ou de analista, lá na sua prova de novembro de 2025. Bom, na sequência do material, eu pesquisei muito na FGV, não encontrei questões falando sobre sobre conceitos de cidadania, nada que vale a pena a gente destacar. Mas, dentro do seu edital, eles destacaram os conceitos de ética pessoal e ética no serviço público. Eu vou dar um enter aqui no material para ficar tudo mais ou menos na mesma página, porque eu fiz para vocês um comparativo, e esse comparativo acaba sendo bastante óbvio, mas ele pode ser útil para você raciocinar em alguma questão lá na hora do concurso. Então, olha só. A definição de ética pessoal é o conjunto de princípios que cada indivíduo segue para orientar a sua vida, né? Essa é a ética pessoal. Já a definição de ética no serviço público é um conjunto de valores e normas que orientam a conduta dos servidores em prol do interesse coletivo. Viram a diferença da ética pessoal da ética no serviço público? Deixa eu ver se eu der um enterzinho aqui, ó, eu acho que fica melhor, porque vai ficar mais em cima mais em cima da tabelinha. Deixa eu ver se ficou melhor aí a tabelinha. Acho que ficou, né? O que vocês acharam? Mas enfim, então essa é a definição. Mas uma pergunta, está aqui atrás do meu cabeção, qual seria a finalidade de eu estar estudando isso? A finalidade, meus amigos, é muito clara, porque se eu estou falando da minha ética pessoal, é viver de acordo com os valores individuais, honestidade, respeito e lealdade. Já se eu estiver falando na ética no serviço público, é para garantir a legalidade, a moralidade, a transparência, a eficiência na administração pública. Então vejam que eu tenho diferença entre a ética pessoal e a ética no serviço público. E eles colocaram isso ipsis literis lá na sua prova da FGV. Então eles podem estar tentando criar alguma coisa. Então, com esse simples raciocínio que eu estou te entregando aqui, eu tenho fé que você irá passear por essa questão. Já com referência com relação à ética pessoal, qual seria a referência? A referência aos valores pessoais, culturais, crenças e consciência individual, certo? Então, a minha ética vai estar, por exemplo, na minha criação católica, ou na minha criação evangélica, ou na minha criação umbandista, ou na minha criação ateia, sei lá. Já com relação à ética no serviço público, eu tenho que administrar todas essas éticas. Então, a referência vai ser a Constituição, as leis, os códigos de ética e os princípios da administração pública. Quem passa no concurso público vai ser católico, evangélico, bandista, ateu, e a gente tem que estar gerenciando todas essas diferenças de uma forma saudável. Por isso que eu tenho que ter referência também para basear a minha ética dessa forma individual e na forma do serviço público. E o alcance, obviamente, essa ética pessoal é os relacionamentos e escolhas individuais da vida privada. Já a ética no serviço público é em relação com a sociedade, bens públicos e prestação de serviços à coletividade. Certo, meus amigos? Aqui foi o último destaque com relação aos conceitos de ética pessoal e ética no serviço público. E você verifica que agora o nosso material já entra no ato regimental número 1 de 2020. Bom, se você assistiu a aula completa, você viu que eu simplesmente pulei esses artigos iniciais, né? Porque o que me importa mesmo e o que cai na prova é a partir desse artigo 3º que me pergunta, ou melhor, que me responde a seguinte pergunta: o que é servidor? O que é servidor e qual seria o conceito de servidor que seria obrigatória a aplicação desse código de ética? Será que, de repente, um estagiário é obrigatório? Será que um terceirizado é obrigatório? Esse artigo 3º vai me dizer, olha só, para os fins de aplicação desse código, considera-se servidor todo aquele que, por força de lei, preste serviços ao Poder Judiciário Estadual, seja de natureza permanente, temporário, excepcional, remunerado ou não, desde que sujeito à subordinação hierárquica no âmbito deste poder. Então, vejam, meus amigos. Opa, peraí que eu perdi a minha apostila aqui. Cadê minha apostila? Cadê minha apostila? Cadê minha apostila? É muita página aberta aqui na tela. Tá aqui, ó. Achei minha apostila. Então, o que acontece? Tem um monte de janela aberta no computador aqui, eu me perdi.
Então, esse artigo, ele já está respondendo a nossa pergunta, né? O que que é servidor, tá? Então, o servidor é aquele que vai prestar serviço ao Poder Judiciário Estadual, seja de natureza permanente, temporário ou excepcional, remunerado ou não, meus amigos, desde que sujeito à subordinação hierárquica do âmbito desse poder. Como assim que eu vou ser um servidor temporário, professor? Simples. Você foi contratado para ser um mesário no TRE, você de repente vai ser um jurado no tribunal do júri, e um servidor temporário ou excepcional, ele pode ser remunerado ou não. Alguns vão dizer, ah, professor, lá quando eu fui mesário eu ganhei R$ 50 para poder comer. Sim, que bom que hoje você ganha R$ 50. Até uns anos atrás eles te davam um ticket de alimentação que você não conseguia trocar em lugar nenhum, porque não valia em nenhum supermercado no Rio Grande do Sul. Mas o fato é que talvez alguns errem essa questão, porque lembre que receberam R$ 50 quando foram mesários. Mas o jurado, meus amigos, um jurado do Tribunal do Júri não recebe absolutamente nada. Então, ele não é remunerado. E, mesmo assim, ele está sujeito a esse código de ética. E se nós entendemos esse artigo 3º, eu já consigo responder um monte de perguntas. Por exemplo, estagiário aplica o código de ética? Sim. O segurança terceirizado que cuida lá da entrada do tribunal, ele aplica o código de ética? Sim, porque ele está vinculado ao Poder Judiciário. Então, todos que estão, de alguma forma, sujeitos à subordinação hierárquica no âmbito do poder, vão estar cumprindo esse código de ética. Não importa se são ou não remunerados, não importa se são permanentes, temporários ou servidores excepcionais, eles vão estar cumprindo esse código. Fiquem atentos, porque eu aposto o seguinte, ó. Lá na FGV, uma questão de conceito de ética e moral, depois uma questão falando desse artigo 3º e, por fim, uma questão que estará no corpo desse nosso Código de Ética do TJ, certo? E para encontrarmos essa questão do corpo, nós temos que avançar um pouquinho mais para ver o que eu mais destaquei, certo? Aqui, meus amigos, eu tenho a parte que vai falar dos objetivos, dos deveres e das vedações, certo? Você que está assistindo essa aula, você vai ver que dentro dos objetivos, dos deveres e das vedações, eu não marquei nenhum artigo. Por quê? Porque se eu for entrar nesses artigos aqui, todos os artigos acabam sendo super importantes, certo? Mas eu preciso destacar para vocês qual que é o mais importante. E o mais importante para mim será aqui no artigo 10, tá? Que fala o seguinte: é vedado ao servidor do Poder Judiciário Estadual, sem prejuízo das demais obrigações legais e regulamentares. Então, eu aposto nessa questão que fala sobre a vedação, e essa vedação que vai cair vai ser essa do inciso 15, que fala assim, ó: solicitar, sugerir ou receber para si ou para outrem qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, presentes, vantagem econômica, financeira ou de qualquer natureza de pessoa física ou jurídica, certo? Então é aqui que vai estar presente a sua questão da prova. Inclusive, na última vez que a FGV cobrou um código de ética, foi justamente aqui que ela cobrou o código de ética daquela ocasião, certo? Daí fica uma pergunta. Beleza, eu entendi com a sua leitura que é proibido eu solicitar, sugerir ou receber para mim ou para outro qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação, prêmio, comissão, doação, presente ou vantagem econômica. Então, eu vou estar sendo servidor do Tribunal de Justiça e não posso ficar lá no balcão só atendendo o que me paga propina, né? Óbvio, né, professor? Eu creio que isso aí é óbvio. Sim, é óbvio, mas presta atenção numa coisa. Você sabe a diferença de presentes e brindes? Querem ver que fica um pouquinho complicado? Ó. Todo mundo fala, ah, é óbvio, né, professor? Eu estou ali atrás do balcão, eu não vou ficar pegando dinheiro de advogado, não vou ficar, eu só te atendo se você me dá 100 mil. Não vou fazer isso, óbvio. Agora, e se você estiver num seminário da OAB, e no seminário da OAB que vai falar lá sobre o Tribunal do Júri, por exemplo, você recebe uma pastinha com vários brindes ali dentro, uma prancheta, uma caneta de qualidade, de repente um código civil, um código penal. Será que eu posso receber isso? Alguns vão dizer, ah, pode ou não pode. Então, às vezes, existem situações que estamos em zonas cinzentas que a gente não tem uma resposta debate pronto, a gente não tem uma resposta imediata. Por isso que eu aposto muito nesse inciso 15, sabe por quê? Porque ele precisa ser estudado de mãos dadas com o parágrafo 1º desse artigo. Olha só, lá diz que eu não posso receber nenhum tipo de presente, nenhum tipo de ajuda financeira, certo? Só que o parágrafo 1º fala assim, ó: excetuam-se das vedações do inciso 15 desse artigo os bens que não tenham valor comercial
ou que sejam irrisórios, e os distribuídos por pessoas ou entidades de qualquer natureza, a título de cortesia, propaganda, divulgação habitual ou por ocasião de eventos especiais ou datas comemorativas. Então, existem situações que eu posso sim receber brindes de cortesia, alguma propaganda habitual, algum evento especial ou datas comemorativas, de repente é uma independência, de repente é um feriado farroupilha, eu recebo algum material. Então, existem situações que eu posso estar recebendo brinde, certo? E esses brindes, olha só que legal, esses brindes que não têm um valor comercial ou o valor é irrisório, tipo um chaveirinho, certo? Agora, vamos raciocinar um elemento aqui, ó. Para você jamais errar esse tipo de questão, eu já vou te dar o pulo do gato agora. Já vou te dar a dica agora. Presta atenção no bizu. Ó o bizuzinho aqui, ó. Zó. O bizu é o seguinte. Se a FGV falar que é presente, presente vai ser ilegal. Não pode receber. Tá? Como regra, não pode. Se falar que é um brindezinho, já raciocina. Ah, brinde é um valorzinho irrisório, então brinde pode. Tá? Então fique atento. Como regra, presente não pode, brinde pode. Tá? Isso é muito importante para você entender o parágrafo primeiro e também para você ficar atento na situação seguinte. Olha só, o parágrafo segundo fala o seguinte, ó. Os presentes, olha só, presente não pode, né? Então, ó, os presentes que por alguma razão não possam ser recusados ou devolvidos sem ônus para o servidor. Imagina, por exemplo, olha quem está aqui do meu lado, o príncipe de Nova York. Sei lá, o cara é o príncipe de Wakanda, Wakanda Forever. Daí você vai lá em Wakanda, daí eles vão te dar uma, sei lá, vão te dar uma coisa de ouro, uma luva de ouro do Homem de Ferro, por exemplo. Vale, sei lá, 50 milhões de dólares. Você vai pegar aquela luva e vai dizer, olha, eu não posso aceitar isso porque eu sou um servidor público, tá? Então isso aqui é um presente, que eu fico muito honrado, mas eu vou te devolver. Daí o rei te olha e fala o seguinte, em Wakanda, ninguém devolve presente. Aceita presente ou morre. Tá bom, né? Então, ó, presente que por alguma razão não posso recusar sem ônus para o servidor, então se eu recusar eu vou morrer. Então é melhor eu aceitar, né? O que eu vou fazer com essa situação? O presente vale 50 milhões de dólares. Se eu não aceitar aquele presente, eu vou morrer. Então, esse parágrafo segundo vai me dizer. O que eu vou fazer? Eles serão doados a entidades de caráter filantrópico ou a setores do Poder Judiciário Estadual que tratem de aspectos históricos ou culturais a critério da presidência. Entenderam? Então, eu recebi um presente. Claro que eu fiz um exemplo da luva de ferro, do Homem de Ferro, Wakanda Forever, coisa parecida, para ficar muito chocante, mas você não pode errar esse tipo de coisa. Porque a regra é que presente eu não posso jamais receber. Brinde eu posso, porque o valor é irrisório. Então, me dá aqui, me dá brinde, me dá um bombonzinho. Já me foi. Agora, o presente eu não posso. Só que nesse momento, ou eu recebo o presente, ou eu morro. Bom, então eu vou pegar o presente, vou vir para casa feliz e vou entregar lá para o Poder Judiciário entregar para uma entidade, vai ser doado ou coisa parecida, certo? E ainda tem, meus amigos, esse parágrafo terceiro, que fala o seguinte, olha só, os presentes recebidos de autoridades estrangeiras, nos casos protocolares em que houver reciprocidade, não se enquadram na vedação prevista no inciso 15 do caput desse artigo. Então, por exemplo, o presidente do tribunal, vou encher minha aguinha aqui, o presidente do tribunal vai receber o presidente da Argentina, sei lá, o Milei. E ele gosta muito de vinho, faz de conta que ele gosta muito de vinho. Daí, o presidente do tribunal vai lá comprar uma garrafa que custou 50 mil reais. Uma garrafa de vinho, 50 mil reais, é um valor bastante razoável, né? Não é um valor muito alto. A gente sabe que o presidente da República toma as garrafas de 300, 400 mil. Então, 50 mil reais para o Milei. Daí o Milei vem também com um presente, uns alfajores dourados com fios de ouro que custam 50 mil reais. E entregam para o presidente do Tribunal de Justiça. Daí eles pegam, ó, 50 mil, 50 mil. Puxa, é bastante dinheiro, né? É bastante dinheiro, mas esse presente foi recebido por autoridade estrangeira, foi em casos protocolares e houve reciprocidade. Então, teve 50 mil para cá e 50 mil para lá, certo? Alguns vão dizer, ah, professor, alfajor de 50 mil não existe. Vinho é bem comum, mas alfajor... Bom, tudo tem alguma coisa que possa dar o valor. O importante é você saber o exemplo. O exemplo. Então, se tiver essa situação de autoridade estrangeira com reciprocidade protocolar, aí ele também pode estar recebendo esse presente. E essa é a última informação com relação a esses presentes, certo? Então, é a última informação dos presentes, como eu disse. Dentro aqui desses direitos, deveres e vedações, é o que eles sempre cobram, é o que a FGV sempre cobra de você. Uma vez que nós vimos os presentes e os brindes, o que mais que nós vamos ver? O que mais que eu destaquei aqui?
olha só, dentro aqui desse nosso código de ética, eu basicamente destaquei somente esses conteúdos. Só que eu fiz um algo a mais para vocês. Eu sei que vocês estão na reta final, eu sei que vocês ficam ansiosos com o tempo, eu sei que vocês pensam que pode ser que não dê tempo. Mas, para facilitar, eu coloquei no final do material, olha só, eu resumi somente os destaques para vocês. Eu sei que, como eu falei lá no início da nossa aula, eu sei que a galera fica ansiosa e por isso quer todo o conteúdo. Mas existe um percentual de galera que confia nos meus resumos. Então, aqui nessa parte final, olha só, eu só coloquei o que efetivamente, de forma resumida, eu creio que vai cair. Então, por exemplo, o conceito da palavra ética, que vem do grego ethos, significa caráter ou modo de ser, que é o nosso estudo, a nossa filosofia. Depois, coloquei aqui o conceito de moral. Depois, eu repeti a tabelinha que vai estar confrontando ética pessoal e ética no serviço público. Depois, eu destaquei aqui o nosso artigo 3º que fala o que é o nosso servidor, que é aquele de natureza permanente, temporária ou excepcional. Depois, eu já destaquei que é vedado ao servidor solicitar aqueles presentes, certo? Seja para quem for, seja para ele, para seus parentes, ou seja para quem quer que seja, até mesmo uma pessoa jurídica. Eu não posso estar solicitando favores para pessoa jurídica, senão daqui a pouco eu vou estar, sei lá, vou pedir favores para a Rede Globo, e a Rede Globo me dá num papel de novela. É um exemplo bem esdrúxulo para você lembrar, certo? E daí tem toda a explicação aqui da diferença de brindes, a situação dos presentes que não podem ser devolvidos sem ônus para o servidor e a situação dos presentes recebidos por autoridades estrangeiras nos casos protocolares em que houver reciprocidade. Certo, meus amigos? Então, aqui na parte final, como eu prometi, coloquei para vocês somente os artigos em destaque. Vou deixar aqui na tela nosso Príncipe Nova York, esse filme eu acho muito legal, bem legal para a gente desopilar, mas nesse momento, antes da sua prova, são as horas finais, então a gente não vai desopilar coisa nenhuma. Agora eu quero estudar, agora eu quero conteúdo, agora eu quero estar totalmente direcionado e absorvendo questões para a minha prova. Então, meus amigos, esse foi o nosso rápido resumo de ética. Espero que vocês tenham gostado desse resumo, espero que ele seja muito assertivo e espero que vocês assistam esses resumos, porque tem gente que faz o seguinte, ó, simplesmente coloca na velocidade 2 e eu fico falando ali. E daí o que acontece? Você não absorve nada. E por incrível que pareça, a gente vicia na velocidade 2. Quando coloca o professor na velocidade normal, o professor fica falando devagarinho, né? Mas é importante. Sabe por quê? Porque nós fazemos técnicas. Sabe qual é uma técnica, por exemplo? Uma técnica é eu fazer um olho no olho, é eu mudar o tom de voz, é eu gritar, parei de ler! É eu dar, de repente, um pause, siga o canal, se inscreva no canal, enfim, tudo isso é importante. Então, vai agora a última dica antes de encerrarmos. Quando você estiver estudando, cuide para estudar o que está estudando. Não fica pensando no que falta ser estudado. Tem muita gente que não estuda o que está estudando porque fica pensando o que falta ser estudado. Esse é o clássico erro de não viver no presente. É o erro de viver no futuro ou no passado. Então, foque no agora, foque no aqui e agora. Quem vive no futuro fica pensando o que falta estudar. Quem vive no passado fica se lamentando, porque lembra de vários dias que poderia ter estudado e teve preguiça. Foi fazer alguma coisa. Então, meus amigos, se você cometeu esse erro, não é o momento de se lamentar. Estude como se fosse o último dia, porque esses momentos finais podem ser os suficientes para você garantir a sua aprovação nesse concurso, que vai ser o mais fácil da história. Ele vai nomear todo mundo que for aprovado. Mas por quê? Porque a gente tem que acertar o mínimo. E certamente você está aqui comigo porque você vai também acertar o mínimo aqui na ED. Deus os abençoe, sejam muito, mas muito felizes nesse concurso. Obrigado por estar assistindo esse conteúdo aqui do professor Pedro Kuhn e espero muito em breve estar junto com vocês comemorando a sua posse. Beijo no coração e, se Deus quiser, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.